Então, eu acho que essa questão da liderança, que é o que você faz aqui no seu podcast, precisa começar a discutir isso na academia também. Como é gerir bem um estudante que está se aprimorando para ser um futuro cientista? Legal. Eu acho que o seu canal aqui, tanto o seu canal na internet quanto o podcast, traz essa reflexão para o mundo, né? De pensar que liderar não pode estar associado a somente o mundo corporativo. A pesquisa que você trouxe do mundo corporativo, às vezes também se reflete na universidade, né? Das pessoas que não conseguem liderar muito bem um laboratório científico. É uma crítica que eu faço, porque eu vivi isso na universidade, né? De olhar os laboratórios, os colegas porque eu sou de uma área de pesquisa que não precisava ir para o laboratório, mas a imensa maioria dos meus amigos na universidade precisavam ir para o laboratório. Então você via eles sempre relatando a reclamação, que a pessoa não orientava direito, ou a pessoa era ríspida, não respondia e-mail. Às vezes você aprende muito mais com um colega de pesquisa. Por exemplo, o cara que tá no doutorado e você no mestrado, ele te orienta do que às vezes o próprio acadêmico. E a gente entender que no final, John, a gente parou de entender que a liderança tá conectada a pessoas. Tem uma frase do Simon Sinek que ele fala assim: um negócio é feito de pessoas. Tudo é feito de pessoas. É mais ou menos assim a frase dele. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Mas eu acrescentaria, peço permissão a Simon Sinek para acrescentar mais uma coisa. Não é só sobre negócio, não. Você não entende de academia, você não entende de dar resultado em qualquer lugar, você não entende de família. E tudo são pessoas. Nós vivemos num país que, infelizmente, existe uma máquina de fake news em que demonstra, de certa forma, e distorcem a ciência. Por exemplo, a vacina mata. Ah, a vacina mata mesmo? Se a vacina matasse, metade do Brasil estava morto, das pessoas que vacinaram pela Covid, entende? Então, nós que somos cientistas, nós tentamos, de alguma forma, combater esse mecanismo da fake news, no sentido da pseudociência, né? Falsificar a ciência. Ter uma compreensão do que é a ciência ajudaria a população a não caírem nessas armadilhas. Por exemplo, vacina mata, celular transmite radiação no bolso e transmite câncer, gera o câncer, o que é uma balela, mentira também. Eu posso falar porque isso aqui é mentira do ponto de vista da física. Fala, líder! Tudo bem com você? Hoje é um episódio mais que especial. Nós vamos falar sobre ciência. Será que a ciência tem relação com a sua vida, de alguma forma? Será que dentro do seu ambiente você consegue aplicar ciência? Será que a ciência pode aumentar os resultados da sua equipe? Será que ciência pode ter algum tipo de conexão com a sua realidade e transformar de alguma forma a sua realidade aí? É disso que nós vamos conversar hoje. Você vai entender o que é ciência, o que falam tanto sobre ciência aí, como ela impacta nossos resultados, nossa vida, se ela tem alguma interferência na nossa vida. A gente vai discutir, a gente vai explorar tudo isso. Você vai sair daqui conhecendo ciência de cabo a rabo, como diria o ditado lá atrás, John. Conhecer de cabo a rabo, entendeu? E sabe com quem que eu tô aqui, líder? Eu tô aqui com nada mais, nada menos que o John Lucas. Quem é o John Lucas? Apesar dessa formalidade aí, pô, todo bonitão aqui de gravata, né, John? Pô, é um cara fantástico. John Lucas tem 28 anos, mestre em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de São Paulo, com foco acadêmico em epistemologia, filosofia da ciência, teoria do conhecimento e sociologia da ciência aplicado ao ensino de física. John Lucas também é especialista no seguinte autor, Thomas Samuel Kuhn. É isso mesmo, John? Falei certo? É isso mesmo, ele é um americano, falou certíssimo. Muito bom, ele é físico e filósofo da ciência, graduado em ciências pela Universidade Federal de São Paulo e graduado em filosofia. Foi professor PhD na Unifesp, ministrando a disciplina de filosofia da ciência para graduação e pós-graduação. John Lucas também é pesquisador vinculado ao PECMA Unifesp, é professor da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, professor de xadrez e enxadrista, jogando atualmente pela pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo. É você que ficou em 7º lugar a nível nacional, é isso mesmo, John?
Eu joguei o brasileiro, né, o torneio vinculado à Confederação Brasileira em 2023. Depois joguei em 2024 novamente o torneio apoiado pela Confederação Brasileira de Xadrez, que foi organizado pelo Jimmy, do canal Chess, Xadrez. Aí eu consegui a 7ª colocação nesse torneio organizado pela CBX, né, pela Confederação Brasileira de Xadrez, e estou na luta também para me tornar mestre em xadrez, né? Para você se tornar mestre em xadrez, atualmente tem algumas regras. Você tem que ficar entre as 3 posições a nível nacional e você recebe o título pela Federação Nacional de Xadrez de mestre em xadrez na sua categoria. Aí eu estou em Muito bom. busca desse título, né? Mas como um xadrista, eu estou vinculado ao xadrez desde os 8 anos de idade. São 20 anos aí no xadrez. Legal. Pô, galera, você já viu que o cara é monstro, pô. E monstro é um elogio, tá, John? Pelo amor de Deus, monstro é um cara fera, fora da curva, pô, um outlier, né? É um cara de outro patamar. O John também atua no ensino básico e privado. Nos conhecemos no projeto que nós estamos envolvidos, escolares, no COF. Inclusive, um grande abraço para toda a galera aí do COF, que possivelmente escutará também esse episódio. E o John é escritor, poeta, e o melhor, é o que eu fiquei mais encantado. O cara é sambista, pô. Seja bem-vindo, John. Seja bem-vindo ao nosso episódio aqui, meu irmão. É sambista. Ó, como é que um cara com 28 anos, somente 28 anos, estuda tudo isso? Sendo sambista, meu irmão, me explica essa ciência aí. Existe um conceito na ciência que eu gosto bastante, chamado de dualidade da partícula-onda, né? Ora a partícula se comporta como uma onda, em outro momento ela não é uma onda, ela é apenas uma partícula. Eu acho que eu carrego um pouco desses princípios da física, né? Na verdade, eu sou envolvido com inúmeras atividades, não no sentido workaholic, obviamente, né? São, em geral, atividades que me dão prazer, mas acho que o grande segredo de ter tudo isso e de conseguir assimilar tudo isso é não ter uma televisão em casa, ao invés de ter uma TV, ter uma vitrola, né, para escutar disco de vinil. Eu acho que é um bom passo para com eles conseguir administrar. E não ter rede social. Eu não tenho rede social, acho que ajuda bastante. É mesmo? Você não tem rede social não, João? Por quê, cara? O que chegou no Não seu... tenho. Eu acho que a rede social ela é importante em alguns momentos. Eu, como também sou filósofo, né, graduado em filosofia, eu tenho uma visão muito crítica das redes sociais, né? Eu acho que para quem trabalha com rede social é importante, obviamente, né? Quem vinculado ao mundo do empresariado, vende algum produto, tem uma loja, a rede social é uma ferramenta importantíssima, mas ela também tem seus lados pejorativos, né? Sim, sim. Então eu acho que para mim ela trazia mais dano no sentido de, quando eu estive nela, né, de olhar pessoas que vendem uma vida falsa, que não é real, e você sabe que aquela vida não é real, que aquela pessoa está postando. Então não existe a felicidade plena ali, entendeu? Outro fator que me levou também a não ter redes sociais na minha vida foi a quantidade de divulgações científicas falsas sem embasamentos que são divulgados nas redes, né? A máquina de fake news, né? Sobre a ciência. Isso me fez também me desligar. Hoje em dia eu tenho só meu Gmail da universidade e é isso. Pô, o cara para ter 28 anos, com toda essa formação, essa inteligência, galera, só dando um resumo geral, né? Em nossos almoços do projeto que a gente participa, eu fui conhecendo o John. E, pô, acima de tudo, posso falar aqui um ser humano brilhante, um ser humano com coração gigante, um ser humano com propósito, entregar o seu conhecimento e sabedoria para os nossos adolescentes, né, John? Acho que isso nos move muito também, né, cara? De ter a esperança de um Brasil melhor, né, cara? Eu acho que é esse propósito que muitas vezes vai nos movendo. Eu fui conhecendo o John, achei um cara brilhante. Achei que, pô, um cara fantástico pra gente conversar aqui, pra ele trazer um pouco dessa sabedoria dele. Não tava tão acostumado com a câmera, né, John? Tive que convencer o John a se acostumar com a câmera. Ei, John? Eu queria agradecer o Diogo de antemão, né, porque a mesma coisa que ele está dizendo para mim, vamos usar um pouco da ideia do mito do Narciso, usar só a parte do espelho. Foi um espelho para mim, que é o Diogo, né? Também um ser humano incrível, de um grande coração, de grande conhecimento. Foi a pessoa que observou aquele carvão que pode se transformar em diamante, no sentido de espalhar o conhecimento no mundo, né? Porque eu não era adepto a ir para a rede social, falar de ciência ou ir para um podcast, é a primeira vez que eu estou participando disso.
A única discussão acadêmica que eu fazia era dentro dos próprios departamentos da universidade, né? Então, com os pesquisadores da minha área de pesquisa. Só que isso é limitado, de certa forma, né? Eu acho que uma das missões da universidade é justamente também, além de produzir conhecimento, fazer a divulgação científica desse conhecimento. Porque se a academia ficar só restrita no conhecimento produzido por ela mesma, e só quem tem acesso são os próprios acadêmicos, você limita a população de receber conhecimento científico de qualidade. Uma bolha, Já né? entra também na nossa temática, né? Uma bolha, né, cara? É uma bolha. Geralmente você é pesquisador de uma área, você não conversa com um pesquisador de outra área. Inclusive, quem estudou em grandes universidades, como a USP, a Unifesp, a Unicamp, os alunos são separados por prédios, né? Tem um prédio da matemática, tem um prédio da física, tem um prédio da engenharia. Aí acaba você perdendo um pouco do contato com pesquisadores de outras áreas, né? Aí entram as pessoas que fazem esse papel belíssimo de muito brilho, que é a divulgação científica, né? Como eu pego um conhecimento científico produzido pela academia e consigo traduzir isso para uma população que não está inserida no que você chamou de bolha da academia, e de fato é um pouco isso mesmo, né? Então, é bastante importante esse papel. No início também eu queria fazer uma correção, né? Acho que na hora da apresentação, o Thomas Kuhn, ele foi filósofo e físico, e eu também sigo esse caminho, né? Eu sou das ciências, fui formado na Universidade Federal de São Paulo, também fiz filosofia, né? Então, o autor que eu estudo, que assim, eu acho que até esse momento é o estudioso mais importante dessa área, já falecido, ele faleceu no ano que eu nasci, em 96. Ele era físico teórico de formação, vinculado à Universidade de Harvard, e depois ele saiu da física teórica após o seu doutorado, entregue sua tese de doutorado na Universidade de Harvard, e ele migrou para a área da filosofia, né? Chegou algum momento que a hard science, a ciência, eu vou falar o que significa esse termo depois, não estava respondendo mais algumas perguntas que ele estava observando no mundo. Ele foi encontrar essas respostas na filosofia, né? Então ele fez faculdade de filosofia, saiu da esfera da ciência pura e começou a tentar entender a ciência, o que é ciência, através da filosofia, que é o que eu estudo hoje, né? Entendi. A vinculação entre ciência e filosofia. Ô, John, eu vou fazer algumas perguntas aqui para você. E as minhas perguntas, cara, como eu comentei contigo, é uma pergunta de um leigo. Eu não sou do mundo das ciências, pô. Eu não estudo ciências. E eu quero entender o seguinte. Primeiro, o que é ciência? E segundo, como que eu aplico, o que eu me beneficio de entender mais sobre ciências? Qual o benefício que eu trago, eu, um cidadão comum, qual o benefício que eu trago isso, de entender isso para minha vida? Bom, primeiramente eu queria dar parabéns pelas duas perguntas, né? Porque de leigo não tem nada, as duas perguntas. Eu tinha um professor na universidade, inclusive um abraço para ele, o professor Dr. Sérgio Stocco. Ele falava que era o método das perguntas capciosas, né? A pessoa fala que é uma pergunta simples, mas no fundo traz um cunho de intelectualidade absurdo. É muito, muito aprofundado. Então, a primeira pergunta é clássica na minha área, né? O que é ciência? E olha, essa pergunta é extremamente complexa de ser respondida, porque primeiro a gente tem que ser falacioso. Em que sentido? Perguntar para a população que não está inserida, aí eu vou devolver a pergunta para você que se diz leigo, o que você imagina quando você escuta a palavra ciência? Pode falar as palavras que vêm na sua mente, assim, não tem problema. Que a discussão, o diálogo vai começar aí. E inclusive tem pesquisas na universidade que fazem isso. Cara, vem na minha cabeça algumas coisas meio biológicas, cara. Certo. Tipo talvez pelo que eu vi na escola. Um pouco também do planeta, do universo. Na minha mente de um leigo, vem essas questões aí, vem essas imagens aí. Alguma vez já passou pela sua cabeça, ouvindo a palavra ciência, você assimilar com um cara com cabelo todo bagunçado, de jaleco dentro do laboratório? Alguma vez já passou isso na sua cabeça? Os cientistas são loucos. Você, ao longo da sua vida, já ouviu esse tipo de Eu não sei se você é dessa época, mas eu sou da época. Eu lembro que eu e minha irmã, quando a gente era criança, na TV Cultura, a gente assistia nessa ordem, tá? Era Castelo Rá-Tim-Bum, passava na Cultura. Aí depois vinha O Mundo de Bikman e a gente emendava o Doug Funny. Quem era dessa época aí talvez assistiu esse desenho. Então, quando eu era criança, eu e minha irmã, meados dos anos 90, né? Eu tô falando aí, John,
talvez do ano que você estava nascendo. Você é um cara muito mais jovem que eu, né? 10 anos mais jovem que eu. Então, era isso. Eu via o mundo de Bikman. O mundo de Bikman era um cientista malucão mesmo, que ficava fazendo alguns experimentos lá. E tinha algumas discussões. Eles tentavam trazer um pouco de ciência, né? Eram os programas que eu via nessa época, cara. Entendi. Então, a gente começa por aí, a partir desse norte, né? Grande parte das pessoas, isso alguns estudos mostram isso, como os textos do Gil Pérez, do Cachapuz, que são pesquisadores dessa área do ensino de ciência. A população em geral e os alunos nas escolas, inclusive os próprios professores de ciências naturais, eles possuem visões distorcidas do que é a ciência. Em geral, a população compreende a ciência como um processo feito geralmente por homens, enlouquecidos, dentro de um laboratório, tentando descobrir alguma coisa muito maluca. Em geral, a figura do cientista é passada com uma imagem do louco, semelhante, né, observada pela população. Haja vista que você vê no cotidiano, no dia a dia aqui em São Paulo, muitas pessoas no transporte público usando aquela camisa do Einstein que ele tá com a língua para fora. Essa foto é famosa do Einstein, né? Sim. E com o cabelo todo bagunçado e a famosa expressão algébrica lá que descreve a equação dele, o resultado da equação dele, né? Mas o que é importante destacar é que a ciência não é só isso. Quando a gente vai perguntar tecnicamente o que é ciência, a própria pergunta nos traz uma dúvida, que alguns autores chamam de dúvida hiperbólica. O que significa isso? É a dúvida da dúvida. Se a ciência já é algo complexo, como é que eu explico a ciência? Então, a gente tem que começar a identificar, primeiramente, qual autor vai explicar o que é ciência. Então, existem vieses dentro da academia, epistemológicos, ou um sinônimo filosóficos, ou outros sinônimos sociológicos, que vão explicar o que é ciência. Assim como na física, o conceito de energia não pode ser definido, para nós, epistemólogos ou filósofos da ciência, nós também não definimos o que é ciência. Nós vamos usar autores que tentam explicar o que é isso. Em geral, essa visão deturpada que a população apresenta do que é ciência, os estudantes nas escolas, é chamado de positivismo dentro da epistemologia. O que é positivismo? É uma visão enrijecida da ciência que não leva em consideração os aspectos históricos envoltos no desenvolvimento da própria ciência. Ou seja, a ciência é produzida dentro de um próprio laboratório, onde ela não tem conexão externa com nada. Ou seja, ela não tem criticidade, ela não apresenta uma contextualização histórica, e ela tem um processo que é muito rígido de enxergar os fenômenos naturais. Então, essa visão deturpada, a academia chama de positivismo lógico, que teve como teórico principal um filósofo chamado Augusto Comte. Então, foi ele que idealizou essa maneira de interpretar o mundo. Só que depois dele existiram outros tipos de modelos para se compreender o que é ciência. Então, uma boa resposta, um bom caminho investigativo, quando alguém pergunta o que é ciência, é a pessoa responder de quem nós vamos partir para explicar o que é ciência. E existem inúmeros autores que discutem isso. Acho que é um grande caminho para a gente romper com essas distorções que as pessoas têm sobre a imagem da ciência. Qual é o autor que mais simplifica a ciência e traz o conceito claro sobre ciência? Então, é o que eu disse, né? Não existe um conceito claro, existem os viés através dos autores. Todos os autores vão apresentar modelos distintos, né? Mas tem dois que são bem famosos sobre as suas interpretações sobre o que é ciência. Um deles é o Karl Popper. O Karl Popper, ele ficou muito famoso com a publicação de um livro chamado A Lógica da Pesquisa Científica. O Popper, ele era matemático e também filósofo. E também tem um outro autor, que é o que eu sou especialista na universidade, que é chamado de Thomas Kuhn, ou conhecido só como Kuhn, que também propôs uma nova abordagem de se compreender historicamente o que é a ciência. Então, esses dois autores, dentro da epistemologia, são os autores mais discutidos para trazer essa resposta do que pode ser a ciência, né? Para além do positivismo, né? Porque ambos os autores, eles criticam o positivismo por justamente distorcer a imagem do que é a ciência para a população.
que é o Porque, veja, positivismo, John? Só para a galera que está escutando a gente aí entender. tá, o positivismo é uma corrente filosófica na qual ele vai ter um olhar enrijecido para o que é a produção científica. Então, eu vou ter uma observação de um fenômeno, vou gerar uma hipótese, essa hipótese vai gerar um resultado, eu crio uma tese para provar uma lei científica ou uma teoria. Só que, no momento que o cientista faz isso, ele desconsidera todos os fatores externos aos modelos. Por exemplo, o positivismo, ele não acredita que a cultura influencia a ciência, ele não acredita que a economia influencia a ciência, entre outros vieses, né? Então, tudo que é externo ao laboratório não impacta diretamente no modelo científico. Agora, outros autores começaram a mostrar que impacta as coisas externas ao modelo. Um grande exemplo disso é a Segunda Guerra Mundial, né? Um grande conflito histórico é aquela corrida para quem teria aquela arma nuclear ou onde seria jogada aquela bomba nuclear, no caso, né? Então, a gente tem um exemplo clássico em que, em algum momento, a cultura, a geopolítica, a economia influencia diretamente no desenvolvimento científico. Entendi. E como que eu aplico a ciência na minha vida? Bom, essa é uma grande outra pergunta, né? Acho que tem a segunda que eu ainda não respondi, Legal. que você havia feito. A segunda é como a pessoa vê a ciência no dia a dia, foi isso? Isso. Segunda pergunta? Isso. Então, primeiramente, nós temos que fazer um trabalho de mostrar para essas pessoas, aí entra a divulgação científica, o que é ciência. Para a pessoa perceber que não existe só uma forma de se analisar historicamente o que é a ciência. Mas, por exemplo, se uma pessoa pega um bombril, experiência simples de 6º ano do Ensino Fundamental 2 de Ciências, eu mergulho ele na água, daqui a um tempo a pessoa vai perceber que ela vai começar a enferrujar. E a pessoa está fazendo um pequeno teste científico. Ela pode levantar hipóteses para ir averiguar por que aquilo aconteceu, e ela vai buscar mecanismos para averiguar se essas hipóteses são plausíveis ou não. Se são plausíveis, ela consegue, de fato, responder o que aconteceu naquele fenômeno natural ali dentro da própria casa. Legal. Aí nasce a grande pergunta. Então, uma dona de casa, teoricamente, faz ciência? É uma grande discussão isso também. Porque, às vezes, acontece um fenômeno natural dentro da casa da pessoa, a pessoa lida com aquilo sem saber. Mas, veja, quando a pessoa lida com aquilo sem saber, ela está muito mais vinculada ao que a gente chama de senso comum, que é o conhecimento não sistematizado. O clássico disso é o chá de boldo que a avó pede para tomar quando alguém toma uma cervejinha a mais. Aí no outro dia tá de ressaca, aí a avó vai e fala, não, toma chá de boldo que você vai melhorar, é bom pro estômago. A nossa avó, a minha inclusive que veio da roça, ela nunca entrou na academia para fazer ciência, manipular a folha do boldo no laboratório para ver os impactos disso no enjoo. Mas de alguma forma, através do senso comum e o conhecimento do cotidiano, ela assimilou que aquilo, de certa forma, tinha uma eficácia. Isso é senso comum. Ela não fez, Agora, tipo, X estudos para ver se aquilo daria resultado mesmo ou não? X aplicações para ver, de 10 que eu fiz, 9 funcionou. Isso, não existe uma estatística, uma matematização, ou deixando mais bonito, não existe um modelo qual foi adotado para fazer alguma relação científica daquilo. Mas, com o passar do tempo, principalmente os conhecimentos adquiridos pelos ancestrais, mostraram para ela, uma senhora de idade, que aquilo funcionava. Aí, mais uma vez, a gente vê a influência da cultura na ciência, né? Como é importante isso. Agora, se eu estou no mesmo ambiente e começo a olhar para aquele fenômeno natural e, de alguma forma, tentar gerar perguntas, hipóteses, e testar essas hipóteses, eu estou fazendo o mesmo mecanismo que o cientista faz dentro de um laboratório, mas dentro de uma casa. Você entende? Então, existe uma grande discussão no limite entre aonde está a zona do senso comum, conhecimento adquirido no dia a dia, aonde está a zona do conhecimento científico e aonde está a zona da pseudociência, a falsa ciência. Então, é um pouco por aí que a gente poderia estar observando essas questões. Legal, John, legal. Enquanto você falava, eu dei uma refletida sobre o que a gente aplica aqui nas empresas, né? Então, a gente tem uma metodologia desenvolvida pelo Leaderflix, a gente entra dentro das organizações, a gente aplica aquela metodologia e a gente começa a observar depois os resultados que aquela metodologia é aplicada.
Então, pô, o cara quer ter uma equipe de alta performance. A gente tem uma metodologia que ajuda esse cara a olhar para os pilares que ele precisa, né? O que ele precisa fazer para ter essa equipe de alta performance. E a gente tem um X resultado das pessoas que teve resultados com essa metodologia. Então, pelo que você está falando, eu acredito que aqui nós, nesse formato, estamos fazendo ciência também, John? Sim e não. Agora Tá. entra a grande discussão. Boa. Porque, assim, existem inúmeras metodologias a serem discutidas dentro da ciência, inclusive os nossos maiores referenciais são os livros de metodologia do trabalho científico, onde ele vai mostrar de fato como a ciência é produzida e analisada. Se vocês geram os dados, hipóteses, analisam as hipóteses, e vocês conseguem de alguma forma publicar aquilo, ou seja, transformar aquilo que a gente chama de paper, artigos científicos, e publicar isso em alguma revista científica, para a hard science, para a universidade, para a academia, de fato, vocês estão fazendo ciência, certo? Por isso que o fazer científico, existe um limite muito tênue nele. Mas aí você está falando da formalização. Para eu falar que é ciência, eu tenho que ter uma etapa de formalização, é isso? Porque, assim, as comunidades científicas, elas se comunicam através dos congressos, como posso dizer, daqueles grupos de pesquisadores específicos, por exemplo, o Congresso Nacional de Bioquímica. Aí vão lá todos os pesquisadores de bioquímica, todos leem os papers publicados nos anais do Congresso. Aquele é o momento que a pesquisa científica é formalizada, porque a ciência precisa também de formalização no sentido da publicação do resultado científico, para ver se aquilo é corroborável ou não com o que foi analisado, né? Perfeito. Igual os pesquisadores fazem numa tese de mestrado, numa tese de doutorado, e passam por uma averiguação de uma banca na universidade para receber a titulação ou não de um cientista. Então, existe a discussão em quais são os limites disso tudo. Porque, veja, se a dona de casa ou uma criança fez o processo científico, anotou, colheu resultados, ele também fez ciência. Sim. Mas ele não formalizou a ciência feita. Ele pode criar um relatório, publicar na escola, fazer divulgação na feira de ciências, isso é totalmente aceito, né? Mas nós, que somos pesquisadores da filosofia da ciência e epistemologia, observamos que em algum momento a própria ciência, a própria comunidade, só aceita aquele ponto de vista científico se ele está publicado e com resultados corroboráveis. Entendi. Você entende como é muito técnica a discussão sobre o que é ciência? Sim, porque senão também qualquer coisa pode se tornar ciência, né? Mas aí os critérios vão ficar parecendo as leis brasileiras, né? Daqui a pouco fica a gente não sabe mais o que, né, cara? Não pode acontecer isso também, de ter tantos critérios que você fala, meu Deus, e agora? Ainda bem que nós temos excelentes cientistas brasileiros de todas as áreas que estão aí para avaliar as produções científicas, né? Avaliar a produção no sentido do resultado, avaliar a produção no sentido da ética, que existe uma ética dentro da academia no sentido da publicação. Boa. Quem faz pesquisa com amostra biológica tem toda uma categorização dentro da universidade para a sua pesquisa ser aprovada. Antes de você começar a fazer sua pesquisa, tem que passar pelo conselho de ética, tem toda uma padronização, os protocolos dentro da própria comunidade científica, para o seu pensamento científico de fato vir à tona, né? Como ele vem à tona? Os papers, capítulo de livro, congresso participado, apresentações em congressos científicos, etc. Entendi. Então, o cara que tem alguma coisa que ele quer comprovar cientificamente, o que ele teria que fazer? Quais seriam as etapas? Então, aí nós teríamos que discutir aquele conceito que eu falei lá no início, chamado hard science, né? Que é ver o fenômeno natural, gerar uma hipótese, testá-la, corroborável ou não, você consegue gerar um paper daqui, um artigo científico com seus resultados. Esse seria o caminho inicial. Só que alguns autores mostraram que essa não é a única forma de se fazer ciência. Os autores mostraram para além disso. Eles mostraram os mecanismos que atuam internamente dentro da própria comunidade científica e também mostraram externamente como as coisas que estão no mundo interferem no fazer científico. Vou te dar um exemplo. Um cientista que está produzindo uma determinada pesquisa, sei lá, na área de bioquímica dentro de um laboratório, muitas vezes ele não está conectado com o mundo no sentido externo ao laboratório. É o que a gente chama de hard science. Ele está produzindo o próprio paper dele ali, colhendo dados no dia a dia no laboratório,
só que ele não consegue ter uma visão de que a sua ciência também está pautada no âmbito cultural. Então, os próprios cientistas submetidos ao que a gente chama de hard science, eles têm essa dificuldade de compreender aonde está, de fato, o impacto da sua ciência para além do laboratório. Isso é muito discutido na filosofia da ciência. Como a cultura interfere nisso? Como as leis interferem nisso? Você vê, é tudo externo ao mundo do laboratório. Então, por isso que tem nosso trabalho muito bonito, e aqui eu coloco muito bonito, dos filósofos da ciência, para mostrar tudo que está conectado, de fato, com a ciência. É isso que o autor que eu estudo, o Thomas Kuhn, ele mostra num livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. O livro é de 1962, onde o autor argumenta como funciona a comunidade científica internamente e qual é o mecanismo externo do funcionamento da ciência, que isso impacta diretamente. Então, respondendo ao que você me perguntou, seria esse caminho dentro da hard science, só que a hard science não é a única maneira de se produzir ciência. Geralmente a população pensa num homem velho, de cabelo branco, com o jaleco todo sujo, enlouquecido no laboratório. Mas e o historiador, que também faz ciência na universidade, que não está no laboratório, que pesquisa, por exemplo, uma cultura indígena do norte do Brasil? Ele também faz ciência, só que não precisa estar dentro de um laboratório para fazer ciência. E os filósofos da ciência, que discutem o impacto, a natureza e a origem da ciência, eles também não estão no laboratório, mas eles fazem ciência. Essa é uma das visões distorcidas comuns na sociedade. Quando as pessoas escutam a palavra cientista, elas já imaginam diretamente um laboratório ou um microscópio. Mas o antropólogo também faz ciência, o crítico literário também faz ciência na universidade, o filósofo faz ciência na universidade, com caminhos distintos, mas eles fazem ciência. Entende? O geógrafo faz ciência, o cara da economia faz ciência. Porque, veja, uma pessoa que tira o doutorado em economia, ele fez a pesquisa científica dele. Aquilo também é ciência, porque também produziu resultado e produziu discussões na área da economia. Então, esse é o primeiro mecanismo para nós observarmos que a ciência não é só feita dentro do laboratório. E as pessoas, em geral, segundo os estudos, não sou eu que estou dizendo isso, né? O Antônio Cachapuz, a Gil Pérez, mostram justamente essa ligação entre a deturpação da imagem da ciência. Acho que eu falei demais, desculpa. Não, legal, cara, legal. Então, assim, a compreensão da ciência em diversos pontos aí que você trouxe, ô John, ela traz uma reflexão se de fato ela deve ficar presa apenas no laboratório ou se outras pessoas que de repente fazem coisas bacanas no dia a dia pode traduzir isso como ciência também, não é isso? Sim, desde que a pessoa esteja vinculado, né, a algum tipo de projeto de extensão, departamento, para conseguir fazer a divulgação daquilo. O que é importante ser destacado é que não é só a hard science que produz ciência, né? Isso é muito importante, né? Porque, geralmente, quando as pessoas no dia a dia, no cotidiano, os estudos mostram, a pessoa faz o doutorado em geografia, a pessoa não consegue imaginar o geógrafo como cientista. A pessoa estuda ciências políticas, a pessoa não consegue imaginar que a pessoa das ciências políticas também faz ciência, também produz artigo científico, também conversa com a sua comunidade. Agora, existe uma gênese na onde está, em geral, esse problema de como as pessoas enxergam a ciência assim. E esse problema está na educação científica. Se você for analisar os documentos curriculares do ensino no Brasil, são dois, o PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, de 98, e a nova BNCC, esses documentos, eles possuem distorções epistemológicas lá no conteúdo deles de ciência. Eles apresentam Peraí. Explica para o pessoal o que é definição epistemológica. Quando eu falo o termo epistemologia, episteme vem do grego, significa a origem do conhecimento, que também é um sinônimo para a filosofia da ciência, teoria do conhecimento ou sociologia da ciência. Essas quatro áreas, elas juntas estudam o impacto da ciência. Por exemplo, os filósofos da ciência, em geral, eles discutem o modelo internamente e externamente. Agora, os sociólogos da ciência tentam entender de alguma forma como a cultura, a economia e a política influenciam a ciência. Mas esses quatro tipos de estudiosos geralmente andam juntos, um amarrado no outro, no sentido de entender o fenômeno científico na sua totalidade. Então, quando eu falo epistemológico, é
o sentido da origem do conhecimento, a maneira que o conhecimento é apresentado, o conhecimento científico eu me refiro, nesses documentos de educação básica no Brasil, distorcem para o estudante a imagem da ciência, porque, em geral, esses documentos são carregados de uma visão positivista do que é a ciência, que já foi discutido aqui outrora, o ideal de positivismo, né? Ele mostra a ciência puramente como um processo rígido, que não tem fatores que interferem no próprio mecanismo da ciência. Então, se eu tenho currículos que orientam o professor do ensino básico que a ciência funciona daquela forma, eu tenho um erro gravíssimo no que se refere à educação científica do país. Porque as crianças serão educadas do 1º ao 3º ano do ensino médio, imaginando que ciência é uma coisa e a ciência não é. Basta ver, por exemplo, o famoso exemplo de que o Newton matematizou a gravidade quando a maçã caiu na cabeça dele. O Newton, isso nunca aconteceu com o Newton. Se você for pegar o livro que ele matematizou, as equações que ele está propondo para a gravidade, em momento algum fala de maçã caiu na cabeça. Essa história de maçã cair na cabeça é o que a gente chama de pseudociência. É uma ciência falsa que distorce a ciência. A maçã nunca caiu na cabeça do Newton. Só que o aluno no livro de física da escola, está lá a distorção, o erro historiográfico. Se a maçã nunca caiu na cabeça do Newton, por que ele está no livro dos estudantes? É uma boa Você pergunta. entende? Por quê? Entende? Porque as crianças têm, por causa do currículo. O currículo é o maior documento para orientar o ensino num país. Se o currículo de ensino de ciência já apresenta uma distorção do que é a ciência, essa distorção vai chegar nos livros. Então, existe toda uma tradição de formação em que leva a pessoa a pensar a ciência dessa forma. Inclusive, os próprios professores na universidade, em geral, que lecionam essas áreas de física, biologia molecular, que são vinculados ao que a gente chama de hard science, eles apresentam também uma visão positivista. Eles esquecem, em geral, que a cultura interfere na ciência, a economia interfere, etc, etc. Porque ele está tão focado dentro do laboratório dele que, abre aspas, há um esquecimento da parte externa do que é o mundo. Então, inclusive, minha pesquisa na universidade, alguns professores lá do departamento, tem uma professora na Unifesp, no Instituto de Ciências Exatas, a Thaís Forato, um abraço para ela, tem muitos anos que ela estuda isso, as questões de erros na ciência e as questões históricas envoltas na ciência. Inclusive, tem um artigo dela que discute essa questão da maçã, essa falsidade que criaram sobre o Newton, entendeu? Entendi. Então, se a gente tem um currículo que leva o estudante da primeira série do Fundamental 1 ao 3º ano do ensino médio a ficar 12 anos tendo aquela visão de ciência, você concorda que a pessoa vai se formar com aquele viés científico? E depois, para desconstruir isso, é muito difícil, porque foram inúmeros anos escolares consultando os livros, mostrando que existiam distorções, e as crianças aprendem que aquela coisa ali que está apresentada, que eu chamo de coisa, que nem falo que é ciência, aquilo é verdadeira. Mas você acha que isso pode estar acontecendo só na ciência ou em outras disciplinas pode ter crenças erradas do que é realmente a verdade na educação? Na verdade, discutir o que é verdade na educação pode ser um tanto quanto complicado, porque assim como na epistemologia existem vieses, na educação também existem vieses. Por exemplo, tem escolas da rede privada que quando um pai vai matricular um filho, a própria diretora ou coordenadora, o viés da nossa escola é esse. A nossa linha de pensamento nessa escola é essa, segue assim esse autor, essa metodologia. Assim como uma empresa, existe a cultura do dono e muitas vezes a cultura do dono é o que vai atrair pessoas semelhantes àquela cultura. E assim acredito que é uma escola também, né? Porque tem muitas escolas que têm um viés ideológico para um lado e outras escolas têm um viés ideológico para o outro. Né? Então você vê que é muito de cultura e crença do que aquele dono, de repente, acredita, né? Olha, eu consigo falar dentro das disciplinas a qual eu estudo, né? Que é biologia, física, matemática, química e ciências, do Fundamental 2. Legal. Os livros, em geral, apresentam distorções. Uma distorção clássica é aquela... Em todo capítulo tem, quase, né? Em geral. Alguns estudos mostram isso. Fulano de tal, no ano tal, cientista tal, descobriu tal teoria. Mas não foi assim, teoricamente, que aconteceu ao longo da história. Ele não descobriu aquela teoria sozinho. Ele estava inserido numa comunidade científica. Essa comunidade científica, em algum momento da história, discutiu aquele modelo foi aprovado, foi apresentado,
aí sim se tornou, de fato, uma lei, uma teoria usada dentro da ciência. Então, você falar que uma pessoa isoladamente descobriu alguma coisa, como se fosse aquele conceito de eureka, do nada a pessoa teve um surto e veio na mente dela como algo metafísico, telepático, isso também é uma distorção da ciência. Porque, em geral, os livros de ciência não mostram, no ensino básico, eu estou dizendo, né, a contextualização histórica daquele modelo ao longo da ciência. E isso cria distorções na ciência, distorções da ciência para o estudante. Uma das distorções comum que o estudante olha é a ideia de gênio. Nossa, esse cara é um gênio. Só que isso é um problema, o estudante pensar isso, porque se ele tem um sonho de ser cientista, de alguma forma ele vai se distanciar do que aquele cientista foi para a história. Porque se o livro está enaltecendo algo, ou aquela teoria como algo inalcançado, de só quem tem um QI acima de 145, isso é grave, porque desestimula o incentivo às pessoas se tornarem cientistas, porque elas observam a figura do cientista como algo muito distante da sua realidade no sentido de inteligência. Ah, não, só um cara com extremamente inteligência consegue produzir ciência. Isso é falso. Existem pessoas comuns que produzem ciência. Você não precisa ser um gênio para produzir ciência. Só que os livros no Brasil de ensino básico, não só no Brasil, tá? Currículos de outros países, inclusive da Europa também, tá? Também cometem esse tipo de erro que eu estou mencionando aqui. Não, isso que você está falando, cara, é fantástico, porque assim como acontece nesse exemplo que você citou, do aluno ver algo muito distante, John, eu trabalho com pessoas, falo com pessoas quase todos os dias. Eu vejo pessoas extremamente inteligentes na minha frente e que muitas vezes essa pessoa acredita que ela não pode ocupar uma posição porque ela também vê que aquilo é muito distante para ela. Talvez por algum contato de algo que ela teve em algum momento que fez criar, de repente, uma imagem absurda daquele movimento que ela quer fazer da vida dela, né? Então, por exemplo, a pessoa às vezes até tem um baita potencial, mas ela nunca se vê como um CEO. Ela nunca se vê como uma diretora de uma empresa, um gestor. Isso acontece. Gestor de um laboratório. Gestor de um laboratório, porque ela vê uma figura muito distante. Aí talvez vem de muitas crenças que a pessoa carrega, que vem de trás, de gerações e gerações, que muitas vezes a gente não sabe, não é? Mas é um ponto interessante esse daí que você comentou, viu, cara? Sim, é interessante porque as crianças ficam muitos anos na escola com essas distorções. Então, elas sempre vão pensar que fazer ciência é eureka, ou seja, é do nada acordar de um sonho. Aqui eu trago o aspecto metafísico, né, que vai para além, transcende a realidade. A pessoa teve um sonho com um modelo científico e matematizou o modelo. E a ciência não é feita assim. Alguns autores mostram isso. Karl Popper mostra isso, Thomas Kuhn mostra isso, que são filósofos da ciência, entende? Então, existem esses erros nos livros e os acadêmicos da minha área de pesquisa estão lutando para evidenciar esses erros e para que esses erros, com o tempo, comecem a serem corrigidos, de apresentar um modelo científico ou um modelo de ciência mais crítico nos livros, de mostrar que a ciência não é feita só por homens, a ciência também é feita por mulheres, entende? Em geral, os livros sempre usam figuras masculinas para mostrar o que é ciência. Em geral, a área de ciências exatas no passado, você só viu homens na sala de aula. Graças a Deus, ou qualquer outra crença que as pessoas tenham aqui, isso está começando a mudar. A gente está começando a inserir mais mulheres na ciência, né? Então, existem esses papéis dessas pesquisadoras brasileiras, que eu mencionei aqui, né? A Thaís Forato, professora da Unifesp, da Federal de São Paulo, que faz e evidencia esse trabalho também das mulheres na ciência, né? Legal. Então, os livros também cometem essa distorção de gênero, né? Se você pegar um livro, geralmente de ciência, dificilmente ele vai mostrar uma mulher que foi cientista. Sempre a figura de homens, ao longo do tempo, mostrado de forma isolada e descontextualizada historicamente aquele modelo científico. Uma curiosidade que retrata isso, quando o Darwin estava pesquisando para publicar, fazendo a pesquisa dele sobre a teoria da evolução, outro pesquisador também chegou nos mesmos resultados que o Darwin. O mesmo resultado. Veja, existia uma comunidade científica buscando algo, só que o autor, existem cartas sobre isso, não publicou o texto porque ele sabia que o Darwin estava muito mais tempo pesquisando isso. O nome desse pesquisador era o Wallace.
O Wallace chegou quase nos mesmos resultados que o Darwin sobre a teoria da evolução, Tem o mas quem sobrenome publicou... dele, Wallace? O Wallace... eu posso deixar aqui num outro episódio, Fica esqueci, é um tranquilo, sobrenome fica inglês. tranquilo. É que eu Mas leio só um jogar lá o autor Wallace... e eu fiquei Se curioso. jogar depois no Google o Wallace e Darwin, vai aparecer essa história. Tá. Ou algum artigo... Coloca no Google, eu deixo como recomendação aqui, para as pessoas colocarem depois no Google acadêmico, essa questão, esses dois nomes, né, Wallace e Darwin, que deve ter algum artigo sobre história da ciência falando sobre isso, ou em inglês ou em português. Então, ele também chegou em resultados muito importantes para a teoria da evolução, mas quem publicou em 1859 foi o Darwin, no famoso livro A Origem das Espécies. Será que foi o Alfred Russel Wallace? Se ele for de 1800 e pouco, tiver relacionado com o Darwin, é ele mesmo, eu só esqueci o nome completo. Porque na academia a gente sempre fala o Wallace, né? A gente discute o Wallace. Não, show de bola. Segue aí, John, segue aí. Era só uma curiosidade. Então um exemplo disso. Os livros não mostram essa discussão, entende? Uma outra distorção epistemológica é mostrar o modelo que veio antes do Darwin, que é o modelo do Lamarck, aquele modelo científico onde falava que as espécies tinham seus órgãos adaptados de acordo com o uso e desuso dele, a história da girafa, né? A girafa tinha um pescoço comprido porque ela comia lá no topo das árvores, por isso que o pescoço dela foi se desenvolvendo. Os livros e a ciência de hoje em dia, grande parte dos cientistas olham para o Lamarck como se fosse um idiota ao longo da história da ciência. Só que o Lamarck teve um papel fundamental no desenvolvimento científico. E, diante disso, quando eu uso um conhecimento científico do presente e olho para o passado, desbancando uma ideia do passado como se ela não tivesse importância científica, existe um conceito que explica isso, que é o conceito de anacronismo científico. O que é o anacronismo científico? É você usar a ciência de hoje para olhar o passado. Ou seja, hoje nós temos a teoria da evolução muito bem clara, a genética mendeliana muito bem clara, a genética moderna muito clara. Aí a pessoa tem todo esse conhecimento e olha para trás, o modelo do Lamarck, e fala, não, o Lamarck era um idiota. Mas ele não foi um idiota, ele teve uma importância fundamental, inclusive para o Darwin pensar a teoria da evolução. Então, os livros de ciência, em geral, não mostram isso. Não mostram essas contextualizações históricas que poderiam colaborar com o ensino de ciência mais crítico, para as crianças crescerem até o ensino médio e aprender, se tornarem adolescentes e depois adultos, de observarem o mundo e pensarem, a ciência não é só feita dentro de um laboratório. A ciência não é só feita pela hard science. Boa, legal. E como é que o cara que tá escutando a gente aí, a moça que tá escutando a gente aí, John, olha para a vida dela e fala, pô, legal, entendi aí mais ou menos o que é ciência. E aí, como é que eu aplico isso na minha vida e que tipo de resultado eu posso ter na minha vida com isso? Primeiro, é enxergar, do meu ponto de vista, que a ciência teve um papel histórico muito importante. Um grande exemplo disso são as vacinas. Nós vivemos num país que, infelizmente, existe uma máquina de fake news em que demonstra, de certa forma, e distorcem a ciência. Por exemplo, a vacina mata. A vacina mata mesmo? Se a vacina matasse, metade do Brasil estava morto, das pessoas que vacinaram pela Covid, entende? Então, nós que somos cientistas, nós tentamos, de alguma forma, combater esse mecanismo da fake news, no sentido da pseudociência, né? Falsificar a ciência. Ter uma compreensão do que é a ciência ajudaria a população a não caírem nessas armadilhas. Por exemplo, vacina mata, celular transmite radiação no bolso e transmite câncer, gera o câncer, o que é uma balela, mentira também, eu posso falar porque isso aqui é mentira do ponto de vista da física. Uma série de outras coisas que para o nosso cotidiano, que é fake news, entende? Mas o exemplo mais clássico disso são as vacinas, né? Então, a pessoa ter essa compreensão do que é a ciência pode ajudar justamente a não se submeter a armadilhas da ciência falsa, né? Da pseudociência, né? Acho que os dois exemplos mais clássicos para as pessoas que estão aqui nos ouvindo que não são cientistas é o exemplo do celular no bolso, que as pessoas falam que transmite radiação, e o exemplo das vacinas, né? Que vacina mata, etc, etc, etc. Vamos começar pelo celular. Por que o celular não transmite irradiação? Não, na verdade, ele não gera o câncer. Por quê? Existem dois tipos de radiação.
radiação ionizante e a radiação não ionizante. A radiação transmitida pelo celular, que é um objeto que transmite luz, é uma energia não ionizante. Então, ela não consegue ter o poder de gerar uma danificação celular, certo? Agora, quando eu estou submetido a uma radiação ionizante, que geralmente usa algum tipo de urânio, algum átomo radioativo, aí sim eu estou exposto a algo que pode me gerar uma mutação celular ao ponto de gerar um câncer, uma distorção genética ou algo do tipo. Então, essa história do celular gerar ou uma mutação celular, isso é balela, porque é uma energia não ionizante, certo? Porque ela não é carregada desse tipo de energia, da molécula radioativa, no caso, né? E como a gente combate isso? Divulgação científica, vídeos ilustrativos sobre ciência, desmentir fake news. Então, você pega uma fake news sobre ciência que está famosa e você desbanca aquela fake news, certo? Artigos científicos, livros didáticos nas escolas mais contextualizados, explicando para as crianças também o que é pseudociência. É difícil você encontrar livros escolares de ciências, química, física, matemática, que discutem o que é uma ciência falsa. Então, as crianças, hoje em dia, que estão com acesso exacerbado às redes sociais, elas consomem conteúdos como se fossem verdades. E elas trazem essas verdades como verdades absolutas, e às vezes elas adotam uma pseudociência como algo absoluto e verdadeiro, né? Então, aí está o nosso papel de cientista, e de fazer divulgação científica para irmos na contramão disso. Ô, John, mas aí, cara, é o que a gente estava conversando. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Por que eu trouxe o John aqui? Porque o John é um outlier, pô, um cara fora da curva do mundo dele. Por que essas pessoas que são extremamente inteligentes, que são os que detêm o conhecimento real, não estão vindo para a internet? Essa é o meu questionamento, sabe, John? Porque eu vejo um monte de gente falando, tá tudo distorcido aí fora, tá tudo distorcido isso aqui, mas, porra, cadê os bons, pô? Cadê os bons? O Leaderflix, você quer saber o propósito real dos Leaderflix, ô John? Foi despertar a liderança dos bons, pô. Porque lá fora, quando você vai nas principais culturas, não é o líder outlier, muitas vezes, que tá no poder. Isso é uma treta que tem no mundo corporativo, John. Muitas vezes o bom, o cara que realmente entrega resultado, é o cara que muitas vezes tá ali, apagadinho. Não, meu irmão, você tem que crescer, porque se você não crescer, a cultura organizacional ainda vai ficar ruim. Pessoas vão ter burnout aí fora. Por quê? Porque o bom tá acolhidinho. Ele tá ali no canto dele. Então a minha pergunta é, por que os bons não estão vindo pra rede falar a verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, fazendo um paralelo com essa frase, a ciência sempre liberta, porque ela traz luz, né? E todo um ambiente que traz luz, assim como o dogma, a imagem de Deus, do ponto de vista da filosofia, é algo que emancipa nosso espírito, né? Então, de alguma forma, eu vou falar na esfera da ciência primeiro, a gente está começando a mudar essa história. Porque se você for observar o número de canais que falam sobre ciência, de uns 10 anos para cá, tem aumentado muito. Podcast que fala sobre isso tem aumentado muito. Assim como a presença das mulheres na ciência também tem aumentado muito, que é uma coisa positiva. Eu acho que a gente está passando por uma grande transformação de que alguns cientistas estão percebendo que o conhecimento técnico produzido no relatório científico dele não chega na população, porque é técnico. Existe um termo na epistemologia que a gente usa esotérico, com S, ou seja, um conhecimento para poucos. De alguma forma, o conhecimento científico dentro da academia, ele é esotérico, com S. Só que a educação científica, ela deveria ser exotérica, com X. Que sentido? Ela deve ser para todos. Então, o conhecimento científico, de fato, quando ele é produzido nos relatórios, o leigo não consegue entender aquele relatório. Por exemplo, você pega um relatório sobre física teórica. Um leigo não consegue ter acesso àquilo, no sentido de compreensão. Mas, se houver um trabalho de divulgação científica na internet, que é o que você está propondo, essa discussão, essa mensagem chega traduzida no leigo. Isso. Então, eu tenho notado que esse mundo da divulgação científica, ele está crescendo, ainda um pouco meio tímido, mas está crescendo, em vista de 10 anos.
para a gente fazer esse tipo de tradução científica para o leigo, levar a história da ciência e ciência para o leigo. Só que, olhando a outra palavra que é usada na epistemologia, né, o exotérico, a educação científica ela deve ser para todos, mas ela chega em todos? Não. A educação científica não chega em todos. Porque se pegar o menino do colégio mais nobre de São Paulo e pegar o menino do extremo sul da periferia de São Paulo, nem professor de ciências tem na escola dele. Então, comparar se chega em todo mundo, a gente consegue ter claramente uma visão de que a ciência não chega em todo mundo. Se a educação científica deveria ser para todos, gera um outro problema de política pública na educação, a gente pensar por que a ciência não chega em todo mundo, certo? Então, eu acredito muito nessa ideia. Ainda está lento, crescendo esse mecanismo de divulgação científica. Existem inúmeros departamentos de inúmeras de universidades que estão tentando fazer esse paralelo de extensão, né, entre a universidade e a comunidade para divulgar ciência. Então, eu acredito que está crescendo muito, ainda bem, né? E tem outro fator, porque essas pessoas não estão na internet. Agora eu vou falar até de um caso pessoal. A gente toma muita porrada no Brasil, a gente que é cientista. Muita porrada. Porque a pessoa fica, em média, 11 anos estudando, 12 anos até chegar no doutorado, falta investimento, falta bolsa. Quem é pesquisador da área de educação quase não tem acesso à bolsa científica. Você tem que, em geral, ter um projeto científico muito fora da curva para bancar em seu projeto. Então, essas pessoas se sentem desmotivadas. Porque a gente que é cientista toma pancada de todo lado, porque nós que estamos tentando fazer divulgação científica somos poucos. Comparado ao poder da máquina chamada fake news, que divulga ciência falsa, vacina mata, etc. O outro dia, minha avó me liga, minha avó é uma senhora de idade, veio da roça, me liga às 11 horas da noite, desesperada, e ela me chama pelo segundo nome, Lucas. Lucas, pelo amor de Deus, você viu a mensagem que eu te mandei? Falei, não, vó. Desliguei a ligação, fui ouvir o áudio, retornei a ligação para ela. O que o áudio falava? Caros brasileiros, amanhã darão a vacina para gripe e matará metade do Brasil. A vacina está contaminada com um vírus que mata a pessoa em menos de 24 horas. Veja, se minha avó me ligou desesperada, outras avós provavelmente também fizeram isso ao longo do Brasil. O que eu estou querendo dizer? Uma mensagem falsa que cai na rede social, ela tem um poder de alcance exponencial tão grande que o cientista que está combatendo fake news não acompanha. Por isso a importância de ter a internet, que inclusive você está me mostrando esse mundo que eu também não conhecia. Eu era o cara preso dentro de uma biblioteca dentro de casa que tem um mundo de conhecimento e não apresenta para ninguém. Apresenta só para a comunidade científica e para os seus alunos na escola, que já é muita coisa. Mas a internet precisa ganhar um poder de alcance. Essas pessoas que conhecem ciência precisam vir para a internet para justamente a ciência ter a mesma força que tem a pseudociência da fake news, a divulgação falsa. O desespero era tanto na voz da minha avó que ela estava quase chorando para mim não tomar tal vacina que nem existia. Era só uma notícia falsa. Agora veja, se você pega uma pessoa que é hipertensa de idade e saber que o neto vai morrer, o neto não atende o celular por N motivos, a pessoa vai ter um infarto caso é uma notícia falsa. Você entende o impacto da fake news no sentido da pseudociência, a ciência falsa, na vida das pessoas? O meu avô, que morreu na Covid, ele relutou para não tomar vacina porque falaram para ele que a vacina mata. Você entende o monstro que a gente está lutando contra? Então, a fake news, ela tem um poder exponencial e nós, cientistas, de alguma forma, estamos tentando combater isso. Vindo para a internet, fazendo divulgação científica, palestra, alertando a população sobre. Muito bom, John, muito bom. Mas eu ainda, eu vou dar uma provocada. Uma provocada. Vamos pensar o seguinte. O que Martin Luther King falou? Vamos falar um pouquinho de liderança aqui, né? O que Martin Luther King falou? O que preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Isso Martin Luther King falou há muitos anos atrás, né? Quando ele era revoltado com o que o negro passava lá nos Estados Unidos. Então, assim, o grande problema, o John, o mal sempre existiu. Ele não vai parar. Nunca. Sempre vai existir. Mas cadê os donos da luz? Cadê os guerreiros de luz? É isso que a gente está em busca. Os guerreiros de luz.
Por quê? Porque se o guerreiro de luz se continuar se sentindo desmotivado, se o guerreiro de luz continuar se sentindo que isso não é pra ele, que ele não tem ali competência pra isso. Não, pô. Enquanto a vida é onde a gente tem que entregar a nossa mensagem. Depois que a gente partir daqui, não adianta mais nada, pô. Então, se os guerreiros de luz, alô cientistas de todo o Brasil, que quer trazer a realidade, a verdade, assim como os filósofos, assim como as pessoas que têm luz, continuarem caladas, o mal vai prevalecer, pô. Então, mas é que tá, nós não estamos calados. Nós não estamos calados. As publicações científicas estão aí, o resultado da ciência está aí. O problema é que a fake news tem muito mais força do que a E como ciência, que a gente pode fazer para escalar isso? levando a ciência para a internet. E por que Divulgação muitos não científica. estão na internet? Por que a pseudociência está na internet? Porque existe toda uma maquinária por trás disso para produzir informação falsa. É como se fosse assim, a fake news cresce numa exponencial, numa função exponencial. A ciência, a resposta a isso numa PA. Matematicamente, o que eu estou dizendo? Um está correndo igual um guepardo e o outro está igual uma tartaruga. É isso que eu estou dizendo. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa vem lá do Nordeste para fazer doutorado aqui em São Paulo, de origem humilde, por exemplo. Eu vou falar de origem humilde porque é a minha origem. Aí, ele depende da bolsa científica para se manter e manter sua pesquisa na universidade. Aí, por algum outro viés ideológico ou algum outro corte, há um corte na bolsa de pesquisa, que é o salário que ele recebe para ser pesquisador de um departamento da universidade. Como esse cara se mantém? Como esse cara paga a conta? Como esse cara almoça? Daí que está muito da desmotivação. Eu vi muitos amigos meus perderem bolsas científicas e terem que parar o seu sonho de ser cientista porque eram pessoas humildes e a família não tinha dinheiro para manter e bancar o cara na universidade. Morar em São Paulo é caríssimo. Almoçar em São Paulo é caríssimo. Então, se a pessoa não tem nem a bolsa ou o atraso de bolsa dela, como é que ela paga o aluguel que ela mora? Como é que ela se mantém motivada para estudar, sendo que ela vê um país que a pseudociência é mais forte do que a ciência produzida? Você entende como é delicado? Não é só simplesmente dizer assim, cadê essas pessoas? Elas estão aí, entende? Só que, e o investimento público em ciência? Ele é igual ao investimento que existe na Europa? Existem universidades na Europa, o Brasil estava sendo descoberto, a universidade já estava lá. Uhum. Entende? Se você pegar o Newton, por exemplo, a época que o Newton produziu as suas teorias, a universidade com a qual o Newton era vinculado já estava lá. Você entende? Então existe um atraso histórico, e se nós temos currículos que desde criança mostram distorções da ciência, que a ciência é errônea, certo? Errônea no sentido de mostra um viés de ciência que não é palatável para as crianças aprenderem, de fato. Primeiro, a gente tem que ter uma reformulação do currículo, e para ter uma reformulação do currículo, já tem anos que pesquisadores da área de educação estão lutando por isso, inclusive um abraço para o professor Dr. Sérgio Stocco, da Federal de São Paulo, professor do Departamento de Educação da Unifesp, que luta por essa causa, de uma reformulação do currículo. Porque se eu mostro para a sociedade, desde criança, que a ciência é algo distante, muitas pessoas não irão querer serem cientistas, porque já existe um distanciamento. Não, ciência é só para gênio. Eu estou lá no fundão da periferia de São Paulo, com a vida toda zoada, a família toda destruída, a ciência não é para mim. Então, desde pequeno, já existe essa cultura, através dos próprios livros de ciência, que distancia o jovem da ciência. Se eu tenho um distanciamento, os poucos que conseguem quebrar essa barreira, eu me considero uma exceção. Porque eu vim de escola pública... Fala de onde você vem, John. Fala de onde você vem, pra galera te conhecer um pouco mais aí. Eu venho da Zona Leste de São Paulo, perto de uma comunidade chamada Colina, na Zona Leste, crescido lá, na Zona Leste, perto do Jardim Imperador, Jardim Colorado, na Zona Leste de São Paulo, criado pela minha avó e meu avô. Não, minha avó e meu avô que me criaram, né? Não tive a presença do pai e da mãe, no sentido da criação, eu e meus irmãos, e ambos estudaram em escola pública, e de alguma forma eu consegui chegar na universidade pública porque algo nasceu comigo, né? No sentido de que eu lia de forma compulsiva desde criança, teve o xadrez na minha infância também, que salvou a minha mente do crime, do tráfico, ou de qualquer outra coisa. Então, essas poucas pessoas que vencem essa barreira e chegam na universidade e produzem ciência,
elas são poucas em relação ao tanto de informação falsa que é divulgado sobre a ciência na internet. Então é uma luta quase que desigual. Nós, cientistas, estamos lutando todos os dias, fazendo pesquisa, fazendo publicação de artigo, os pesquisadores da área de educação científica, produzem papers, analisam teses, fazem um projeto de extensão como o PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Docência, que é um paralelo entre a universidade pública, quem está fazendo licenciatura, e a escola pública, para levar a ciência para a escola pública, mas é uma luta desigual. Então, se você pega o cara, por exemplo, que perdeu a sua bolsa de mestrado ou doutorado, ou teve a sua bolsa atrasada por algum corte, por conta de investimento público em ciência, esse cara tem o seu sonho de ser cientista destruído. Porque para a academia, você é cientista quando? Quando você tem resultados publicados no laboratório, ou uma tese de mestrado ou doutorado defendida. E oficialmente você é um cientista. Se você não concluiu sua pesquisa, você não fez ciência. Você entende? Do ponto de vista da hard science. Você chega lá, eu consegui provar isso aqui. Ah, mas está publicado aonde? Quem te avaliou? Quem te acompanhou? Entende? Então é uma luta quase desigual. Por isso que é importante nós termos na educação científica uma reformulação curricular que mostre de fato ou ajude a criança a pensar os vieses para se pensar ciência. Para as crianças, desde pequenas, perceberem que a ciência não é algo distante delas. Aí vai um trabalho que você estudou muito também, que é psicologia, né? Que de repente eu tô lá na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, de qualquer lugar do Brasil, e eu olho pra mim e falo, cara, eu não posso. Porque é construído uma narrativa, toda a frequência que você vê quando você liga a TV, é o que mostra? É roubo, é assalto. Liga a TV 6 horas da tarde, meu Deus do céu, só falta sair sangue da TV. Isso derruba a frequência das pessoas, John. Isso acaba com o ânimo das pessoas. E como que as pessoas vão acreditar? Como que elas vão sonhar? É aí que eu falo, pô, por que um John não tá falando com essa galera pra despertar mais Johns? É isso que eu quero. Despertar mais Johns, pô. Despertar mais pessoas. O menino que tá escutando a gente aí, que de repente tá lá no cantinho da Zona Leste também, fala, pô, se o John conseguiu, por que eu não posso? O que o John fez? E é assim que eu acho que a gente muda o Brasil, John. A gente pode mudar o Brasil com a nossa própria história. Que as pessoas vão olhar e vai falar, pô, se essa pessoa conseguiu, eu também posso. É como se ela visse em você um passaporte pra ela também. Fala, pô, peraí. Se o John conseguiu, eu também posso. Se o outro fulano conseguiu, eu também posso. Pô, 3, 5, 10 tá conseguindo, a gente também pode. Aí tem uma questão que você falou que é importante. É toda uma questão social aí também. O cara que tá à margem da pobreza ali, que tá pensando na comida, né, cara? Como é que esse cara vai pensar num sonho? Aí vem o papel da educação. Aí vem a honestidade da educação, de entregar um conteúdo, um conhecimento pro cara totalmente desvinculado de ideologia, qualquer que seja, e mostrar pro cara, olha, você pode. Esse é o caminho. Você pode vir por aqui. Peraí, isso que você tá pensando é uma ideia da sua cabeça. A psicologia dentro da escola, a ciência dentro da escola, o autoconhecimento dentro da escola, para que a gente forme futuros presidentes, com ética, com honestidade, com integridade. E totalmente desvinculado de ideologias, que é o que tá acabando com o nosso Brasil, né, John? Ou você é azul ou você é vermelho, pô. E aí, como que eu e o John unem as nossas visões e faz o Brasil ser competitivo no mundo? É isso que tá faltando, pô. Na verdade, se você for estudar ao longo da história, não é só no Brasil, né? A história do mundo é assim, dividida entre os fortes e os fracos, teoricamente, não é só o Brasil. Mas, veja, esse é o papel do professor que você mencionou, fundamental, essa visão que o professor tem, essa capacidade de iluminar a vida de um estudante. Mas e quando não tem esse cara na escola? Tem a famosa aula vaga. Eu estudei num colégio que tinha aula vaga toda semana. E você entende? Falta. O estudante cresce percebendo que ali o poder público não chega. Não existe política pública para ele. E desde criança é alimentado um ódio dentro dele, porque ele vê socialmente alguém passando uma BMW e ele sem comida em casa e sem professor na escola para iluminar a vida dele. Você tá entendendo como é grave? Não, aí ele já gera uma raiva de algo que não necessariamente é a verdade porque ele tá naquela situação. Olha a visão distorcida.
Na verdade, a revolta é justamente porque ele passar fome não é legal. Sim, Entende? Então, se uma pessoa está preocupada com a fome, ele não vai estar preocupado se o professor está faltando na escola. Como o Racionais diz, ele vai para a escola para comer e nada mais. pirâmide de Entende? Maslow, total, pô. Ele não Total. consegue encontrar uma luz, porque às vezes a mãe é alcoólatra, o pai fuma crack, fora o abuso que Exato, tem, né? E isso exato. não sou eu que estou dizendo, né? Tem departamentos na USP que estudam a violência na periferia, é ciência que eu estou dizendo, né? Eu não estou usando Oi. de fake news, como as pessoas fazem em geral. Então, é difícil, a política pública não chega, o moleque não tem escola. Veja, a rede estadual de ensino, por exemplo, está faltando muito professor. Fizeram um concurso, 15 mil professores, e não chamaram os 15 mil professores até agora. Mas tem mais de 80 mil professores faltando na rede estadual. Por que não abre um novo concurso? Porque o pobre tem que ficar sem professor, Então, aí a entende? gente vai Então é unir uma grande ciência, discussão. John. Desculpa te cortar rapidinho o seu raciocínio, é só para. A gente vai unir ciência com gestão, que é o nosso assunto aqui. Porque enquanto não tiver gestão nesses caras que fica faltando sendo funcionário público e a pessoa precisando dele lá na ponta, a gente não muda nada. Sem gestão, a gente não muda nada. Você tá entendendo? Exato. Se eu não começar a monitorar e ver números, o problema vai continuar. O problema é que os números estão aí, não é nem o cara que falta. O problema é que não tem profissionais na educação. O último levantamento mostra que tem mais de 80 mil professores faltando na rede estadual. E não se abre concurso. Por que estão Então tem faltando? escola, Por que estão faltando? não abre concurso. Veja, o último concurso que tinha tido para professor era de 2013. Ficou anos sem concurso público. E as crianças sem professor na escola. Aí você abre uma lógica de contratar o professor por contrato de trabalho, que é sucatear o trabalho do professor sem direito nenhum, nem a direito a vale transporte, direito o cara tem, nenhum direito trabalhista quase assegurado pelo contrato de trabalho. Acabou o contrato de 3 anos, se despede o professor, acabou seu contrato. Você entende? Só que tem um monte de escola precisando de professor e não abre o concurso público. Então a gente tem um déficit muito claro, tem exatamente nesse momento que eu estou conversando com você, inúmeras escolas sem professor, mas não abre o concurso público. E qual é a causa Então a raiz gente desse tem uma má problema? gestão da educação no Estado. Eu estou dizendo má gestão no Estado. Estou falando estritamente de São Paulo. Você entende? Então é muito grave isso. Se eu estou precisando de X professores, eu tenho um monte de professor formado no mercado. Cadê o concurso aberto para trazer esses professores para as escolas, para as crianças não ficarem sem aula? Por que o filho do pobre tem que ficar sem aula? Você entende a maquinária que está por trás disso? Então, o professor também é um profissional que vem mostrando nas pesquisas estatísticas o adoecimento psicológico do professor. O professor, em 2025, ultrapassou o nível de afastamento por problema psicológico para além do pessoal da saúde, que era o maior público, né, de afastamento no INSS. O professor passou isso, porque é burnout, o cara tem que dar aula em 3 períodos para conseguir levar o alimento para a família, o cara dá aula de manhã, dá aula de tarde e ainda faz Uber à noite. Você entende? Existe um famoso texto, se não me engano, do professor lá da Unicamp, o nome do texto é Professor, Bico ou Profissão? Aonde ele vai discutir como as pessoas enxergam a imagem do professor na sociedade. Você entende? Então, o cara tem baixo salário, ele é obrigado a dar aula em 2 períodos e ainda tem professor que faz Uber à noite para conseguir sobreviver. A pessoa tem uma jornada de trabalho das 7 da manhã às 11 da noite. Isso é desumano. Um bom cenário para um professor era ele estar vinculado a um único período, a uma única escola, para ele ter tempo para olhar para o aluno que tem laudo, adaptar uma prova, olhar as crianças que estão com dificuldade de aprendizagem. Como o professor ele tem, na jornada das 7 às 11 da noite, dando aula, tempo de olhar para uma criança que está numa sala que tem 35 alunos, que precisa de uma prova adaptada? Não tem como, é muito difícil. Então, o melhor do cenário seria o cara entrar meio-dia, 7 da manhã, sair meio-dia. E ele ter tempo para organizar suas aulas, metodologia, olhar o aluno que tem laudo, propor um reforço escolar na própria escola. E você não tem isso, porque para ter isso eu preciso ter concurso público. Eu preciso ter política pública para dar condições de trabalho para esse docente. E não existe essa condição de trabalho. Eu estou falando assim como crítico da educação, porque eu sou pesquisador disso. Legal, interessante, John, e muito pertinente a gente entrar nesses pontos. E é para isso por isso que eu acredito no canal de comunicação, John, de forma escalável. A gente leva essa informação para as pessoas do Brasil todo e do mundo, pô.
Esse é o potencial que a internet tem. Como que eu comunico a melhoria do mundo de forma escalável? Não é? Como que eu levo a consciência, porque é o que a gente sempre fala aqui no podcast, né, John? A consciência. O ser humano, quando ele não está com a consciência, o que que acontece? Só tragédia, pô. Uma pessoa sem consciência, pô, é tragédia. Em todos os lugares da sociedade. Então, quando a gente tem pessoas extremamente pesquisadoras, científicas, inteligentes, pô, o mundo tem que conhecer. Sim. E sempre lembrando uma coisa que você falou, né, sobre periferia, que é o lugar que onde você veio, o lugar que eu vim também, a mesma origem nós temos, né? Temos inúmeras coisas em comuns, né? Até alertando o pessoal que está ouvindo, ou escutando a gente, né? Então, eu e o Diogo temos muitas coisas para além do Leaderflix que batem, né, um com a vida do outro. A gente tem que tomar sempre cuidado com a frase "ele consegue". Essa frase sempre leva a um discurso que a gente chama de meritocracia. Ah, o John conseguiu, então qualquer pessoa da periferia ou qualquer pessoa pobre consegue. Não é assim que funcionam as coisas. Eu olho para mim sempre como uma exceção, porque a regra, nós sabemos qual é a regra na periferia. É a cocaína, o tráfico e as drogas. Então a gente não pode colocar pessoas como o John, ou meu amigo Oscar, que também é da periferia, que faz doutorado lá na USP, tem a mesma idade que eu, como a regra. Essas pessoas são as exceções. Agora, como nós pegamos pessoas que são as exceções e transformamos em regra? Ou seja, levar o filho do pobre para dentro de uma universidade de ponta. Esse é o trabalho do educador, de fato, entende? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com esse limiar, porque, por exemplo, grande parte dos jovens que cresceram comigo, na onde eu morava, estão presos ou morreram. Entende? Eles não conseguiram ter essa oportunidade de enxergar nos livros um caminho. Então, eu não posso falar que eu sou a regra. Eu sou a exceção de onde eu vim. Você entende? Como é delicado transformar o meu caso em regra, porque alguma coisa nasceu comigo ali que me levou para esse caminho, porque minha avó é analfabeta, meu avô é analfabeto, eu não tive incentivo. Mas a gente não pode transformar o meu caso como um caso de regra. Nós devemos, do meu ponto de vista, quero deixar claro, tratar o meu caso sempre como exceção. Porque se você olhar para as crianças da periferia, a maioria não chegam na universidade pública. Me desculpa, mas não chega. A estatística está aí para nos dizer isso. Ou então, se chegam, às vezes evadem, tá? Tem tudo isso, porque não aguenta a pressão psicológica. Mas como você falou, será que não existe um sistema que causa isso? Ou um sistema montado? Sem dúvida, a criança não tem escola. A mãe sem estrutura nenhuma em casa, passando fome. Obviamente que a criança não consegue estudar. E não é interessante eu deixar as pessoas na ignorância, será? Sempre foi, historicamente. Não é só no Brasil, é no mundo. Não é só o Brasil. O brasileiro tem a mania de falar assim, não, o Brasil não tem jeito, mas não olha os outros países que estão afundados também. Ou os países da Europa que também têm problemas gravíssimos, com xenofobia, misoginia, entre outras coisas. Entendeu? Então, existe um sistema por trás disso, mas existem as pessoas de luz, que você mesmo mencionou, que lutam contra isso. Só que, às vezes, a luta é tão desigual que essas pessoas de luz também perdem a luz. Porque a luta é desigual. É aí que a gente tem que trabalhar o nosso, que eu sempre chamo, né, John, dos nossos inimigos invisíveis. E você que é um cara da psicologia pode explorar isso de uma forma muito melhor. O que eu chamo de inimigos invisíveis? São comportamentos que a gente não percebe em nós, são muitas vezes sabotadores que às vezes faz a gente muitas vezes perder o nosso brilho diante da guerra. Eu considero a vida um grande campo de batalha, John. E ser fraco não é uma opção. Ser fraco não é uma opção, porque a luta é grande. Você tá bem na sua vida, daqui a pouco a pessoa faleceu ali, uma pessoa que eu tanto amo. Aí você tá de boa, daqui a pouco vê uma doença. Cara, ser fraco não é uma opção, velho. Não é uma opção. Ah, Diogo, pô, eu posso, até posso, eu sou um ser humano, pô, John. Eu já contei alguns casos pra você também. Aí é o ponto, como que eu trabalho pra sair daqui? O guerreiro de luz precisa levantar, pô. Eu fico imaginando Jesus acordando depressivo. Ah, hoje eu não vou lá falar com o pessoal não, porque eu não tô bem. O cara tinha uma missão, John. É esse o ponto que eu acho que é o que nos move. O que te move, sabe, cara? Eu acho que é isso que vem o verdadeiro entusiasmo que a gente vai buscar dentro da gente. O que te move? Qual que é a luz interior que a gente tem, que a gente quer ver de diferença no mundo? Que através de você, que é a vida que enquanto está aqui no mundo, a gente ainda pode trazer pra cá. É o que o pessoal vai chamar aí de propósito. O que eu me proponho a fazer enquanto eu estou vivo?
E depois que a gente foi embora, acabou, pô. Não tem mais o que fazer. No meu caso, usando o meu exemplo, é mais fácil falar sobre isso, né? Mas voltando ao exemplo clássico, é difícil quando a gente fala, por exemplo, se a criança cresce num ambiente desestruturado, e não sou eu que estou falando, são os psicólogos de educação, Piaget, Vygotsky, Vallon, entre outros. Veja, se a pessoa não tem a reparação familiar, a pessoa mais próxima que ela pode buscar isso é no professor, aonde o professor consegue dar uma luz para aquela vida. Se aonde ela está nem professor tem, existe uma falha muito grande. Você entende? Como essa pessoa vai construir a ideia de propósito dentro dela, sendo que na realidade social que ela vive, é gente morta, tiro, droga, alcoolismo, crack. Não existe a criação da ideia de um propósito, porque o ser humano que cresce nesse ambiente já se enxerga como tardado ao fracasso. Porque o poder público não chega ali. Quando começa uma chuva forte, enche o barraco que a pessoa mora, a familiar que é viciada em droga. E aqui eu não estou alimentando um negócio chamado vitimismo. Eu estou mostrando que tem pessoas com a realidade social muito grave, que ela não consegue pensar em propósito de vida com uma criança passando fome. Quem for pai de família aqui que está ouvindo a gente, imagine seu filho e você numa condição passando fome. Vocês teriam paz interior para ler um livro? Não teriam. Concordo. Porque a missão de um pai e ver um filho numa situação dessa é tentar lutar de alguma forma para conseguir sanar a fome do filho dele, e depois ele vai pensar em escola. Então existe toda uma estrutura que a gente tem que analisar. No meu caso, você está usando o termo guerreiro de luz, eu consigo de alguma forma, se eu sucumbir, me reerguer. Mas e quem não tem nenhum propósito dentro dela? A única maneira de combater isso é colocar pessoas como eu na internet, podcast, YouTube, para incentivar pessoas da onde eu vim, aí sim começar a enxergar um propósito, fazer um trabalho social. Agora você chegou num ponto aí que eu posso fazer uma réplica. Pode. Tá bacana o bate-papo aqui, hein, John? Se eu estiver falando muito, você me avisa. A margem da pobreza, John, realmente eu concordo contigo. Cara, como que o cara vai pensar nisso? Aí a gente vai entrar na pirâmide de Maslow sempre. A pirâmide de Maslow, ela vai falar o seguinte: a primeira necessidade humana são as necessidades fisiológicas. Comida, bebida, banheiro. É isso que a pessoa vai querer ter. Não tem por onde fugir. Tá? O segundo ponto que ela vai pensar depois que ela suprir isso é a segurança. Pô, onde eu moro é seguro ou não é? Mas antes de eu pensar na segurança, eu tenho que pensar na comida na barriga, pô. Na água, no banheiro que eu vou usar. Se eu não tiver nem isso, esquece. Aí no segundo ponto eu penso em segurança. Depois que eu atendi isso, segurança. Pô, o lugar que eu moro é seguro, não é? Vou mudar daqui, não vou. Aí o terceiro ponto que Maslow vai falar, John, é a questão social. Aí ele vai começar a se preocupar. Tenho amigos? Não tenho? Vou me casar? Não vou? Sabe? Todo o grupo social dele. Num quarto nível, ele vai pensar em autorrealização. Depois que ele atendeu esses pontos, cara, e aí? E agora? Eu tô realizado onde eu tô? As pessoas estão me reconhecendo, não estão? No último nível, ele vai pensar em propósito. É isso que Maslow vai defender quando ele começou a escutar as pessoas que vinham no consultório dele, né? Talvez ele fez ciência, né, John, para chegar nessa conclusão, né? Talvez foi uma quantidade de pessoas que ele teve que escutar para chegar nesse ponto. Jamais a gente está falando aqui das pessoas que estão nas necessidades fisiológicas. Eu tô falando do cara que tem minimamente uma internet em casa, que tá conseguindo nos escutar, que vai comer, vai jantar, tem uma casinha para dormir. A quantidade de problemas que a gente tem no mundo, John, não dá para perder tempo. Até o fim da vida não dá para perder tempo. Esse é o guerreiro de luz que eu tô falando, porque esse guerreiro de luz, se ele se levanta, talvez ele até ajude o cara que tá lá nas necessidades fisiológicas. Agora, se esse guerreiro de luz ou se essa moça não se levanta, e aí fica perdido em coisas fúteis dentro da cabeça, que é, eu não acredito em mim, eu não tenho potencial. Não dá tempo, porra. A vida é muito curta. Ou os guerreiros de luz, que têm minimamente segurança social, autorrealização, já tá nesse nível, se levantam, pra gente levantar quem tá à margem
da pobreza, que aí eu acho que tem que entrar sim um papel social, político, assistencialismo para quem está à margem da pobreza, e depois ensinar esse cara a pescar, dar conhecimento para esse cara, aí a gente consegue, de repente, evoluir de alguma forma. Mas se quem é guerreiro de luz tá calado com o canhão que a gente tem hoje, que é a comunicação da internet, o cara que tá lá na casa da tia, à margem da pobreza, e conseguiu pegar um Wi-Fizinho, uma mensagem, de repente, que ele escutar, já pode libertar esse cara. Ah, Diogo, você tá exagerando. Não sei, pô. Tem inúmeros casos aí do cara que tava do zero e se levantou. Que escutou uma palavra. A fé vem pelo escutar. Não é isso que a palavra nos fala? A fé vem pelo escutar, pô. Então, é o acreditar. Agora, como que a mensagem chega? Se os guerreiros de luz que têm essa mínima condição começam a se levantar. Aí eu repito aqui Martin Luther King. O que preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Para esses que estão à margem de poder se levantar. Para ajudar aquele cara que está à margem da pobreza, né? Não sei, é um ponto de vista, João. O que você acha? Qual que é a sua visão em relação a isso? Então, eu acho que a gente fez um recorte importante, que é justamente excluir do nosso discurso a ideia de meritocracia. Então, eu acho que a gente avançou bastante na discussão. Eu fico feliz com alguns pontos que nós apresentamos, de mostrar para quem está nos assistindo, nos ouvindo no carro, indo trabalhar, justamente essa ideia de que existe sim alguém que está na pobreza, e essas pessoas nem conseguem pensar, nem têm acesso, na verdade, né, nem pensar, nem têm acesso, nem cogitam, e nós conseguimos, de alguma forma, combater essa ideia de meritocracia. Pô, se você tem um carro, uma casa, seu filho está alimentado, tem uma escola, paga, ou o pai trabalhador que está escutando está na escola pública, e seu filho teve acesso, beleza? Mas e quem não teve? Então, uma das missões da gente, da ciência, é justamente combater essa ideia de meritocracia, que é muito vendida onde? Na própria internet. Principalmente com os famosos coachings, né? Ah, eu sou coaching, tal, não sei o que lá, você vai, você consegue. Aí a pessoa se afunda, compra o curso do cara, tira dinheiro de onde não tem, quando vai ver que não ajudou em nada, de fato, a vida dela, entende? E o cara continua aumentando o lucro dela, e ele tá pouco se lixando, porque uma vez o curso comprado e gravado, se a pessoa não conseguiu assimilar aquele conteúdo. Então, aí também está o papel do professor, de ajudar a combater, de mostrar que existem fontes de informações que são viáveis, confiáveis, para você comprar de fato um curso de alguém que preste no sentido de conhecimento, ou de charlatões que vendem coisas falsas. O exemplo clássico é coaching quântico. Isso é o maior absurdo para a gente que é da área da física. Coaching quântico. Porque não tem nada a ver, a pessoa nem sabe o que é mecânica quântica. Você chega no coaching quântico e pergunta para ele, o que é a função do Schrödinger, que foi o cara que matematizou a mecânica quântica. O cara não sabe. Coloca aquele barulhinho do grilo. Ah, não, cristais quânticos. Amigo, onde cristal quântico? Que viagem é essa que você tá? Só que a população que não conhece o que é ciência, compra o curso do cara que fala balela. Tá vendo o poder da pseudociência? Falar cristais quânticos, coaching quântico, isso é uma balela, porque aquilo não é ciência. Ele se apropria de um conceito da ciência para tornar o produto dele palatável para as pessoas consumirem. Entende? A gente que é da área de física, de biologia molecular, de química, a gente tenta combater esses caras no último, porque eles não podem ficar no mercado, porque eles vendem uma ideia falsa. Porque se você for pegar, dar um giz para ele, matematiza a função da onda do hidrogênio dentro da mecânica quântica, ele não vai saber matematizar, ele não sabe nem quem foi o Schrödinger. Você entende? Então, esse está nosso papel na internet, de levar conhecimento científico para essas pessoas, delas não caírem em cilado. Porque às vezes a pessoa tem um pouco de dinheirinho que ela conseguiu guardar ali, que chegou a informação que o Diogo está falando, só que ele compra um curso de um charlatão. Porque ele não tem conhecimento científico para avaliar se aquela informação, aquele curso que ele está comprando, de fato vai ajudar a vida dele. Aí ele compra um curso de um charlatão. Eu tenho um amigo que pesquisa física teórica, da área de mecânica quântica. Ele quer morrer com esses cursos. Mecânica quântica, corpo quântico. Não existe isso, cara. A mecânica quântica é uma área da ciência que estuda alguma coisa muito específica de como a matéria se comporta no espaço. Não tem nada a ver com essas coisas que vendem por aí, entende? Pode trazer, trazer um dia, falar sobre isso, pô. Falar sobre isso. Sim. Só que aí, John, aí é o ponto.
Aí é o ponto que eu sempre tô provocando. Eu vou provocar até o fim da vida mesmo. Acho que é o meu papel aqui. Cadê os bons, cara? Pra galera não cair nos charlatões. Cadê essa galera? Então, é Aí que aquilo tá. que eu Aí falei. imagina que o John traz o curso que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas, ou um outro cientista, ou um outro filósofo. As pessoas vão ter acesso à verdade. Será que a humanidade também não tá se afundando pelas mentiras? Será que a mentira realmente não é o mal de muitos e muitos tempos atrás? Não é? Então, mais uma vez respondendo a sua pergunta, nós estamos lutando, os bons estão lutando contra isso. Boa. Tem vários canais no YouTube que explicam mecânica quântica, que detonam essa ideia de coaching quântico, mas ainda somos poucos. A tamanha avalanche de consumo dessas pessoas nesses cursos, entende? Uhum. Então, a gente é quase uma luta desigual, mas a gente não está desistindo. Mas quando você está numa luta desigual, tendendo ao final, a você até o final da sua vida ficar lutando pelaquela causa, existe um esgotamento psicológico e físico diante daquela luta. Mas nós, cientistas, quero deixar isso bem claro, principalmente os pesquisadores da área de mecânica quântica, que estão fazendo divulgação científica para, de fato, mostrar para a população, dentro da ciência, isso é mecânica quântica. Não existe essa coisa de coaching quântico. O que é o coaching quântico? O cara se apropriou de um termo da ciência para vender o produto dele, mas ele não sabe nada de ciência. Eu tô até sorrindo porque é patético, entende? Eu queria um dia ficar na frente de um coaching quântico, de dar um giz pro cara, ó, matematiza o Schrödinger para mim. Já que você é um coaching quântico, você tem que saber os princípios da mecânica quântica. Você entende? Aí é o famoso silêncio e depois aquele som da mata com grilo, né? Com grilinho, assim. Como a gente combate isso? Reformulando o currículo. Eu vou chamar um coaching quântico para vir aqui trocar ideia com você, hein, John? Pode? Pode chamar, vai ser interessante. Mas eu tenho certeza que quando ele ver meu currículo, ele não vai querer... Me chama aí pra gente marcar esse encontro aí, esse bate-bola. Eu tenho certeza que quando ele ver meu currículo, ele não vai querer aceitar o convite. Porque ele vai passar vergonha, me desculpa. Porque é o meu papel, né? Desmentir a mentira posta, né? E desmentir a luz da ciência, da claridade, do ambiente de luz, né? Tirar as pessoas das trevas. É isso. E por fim, eu queria comentar uma coisa muito importante, Diogo, sobre essa questão de liderança que você menciona, sobre a liderança dentro da universidade, no sentido, assim, de pesquisadores. Eu acho que é uma coisa importante que você aborda no seu podcast, sobretudo a questão da liderança. A ciência nos laboratórios, elas precisam de bons líderes, do meu ponto de vista. Porque, assim, todo laboratório de pesquisa científica, ele tem um chefe do laboratório, que é o professor geralmente renomado naquela área, que lidera a pesquisa. Aí dentro do laboratório dele, ele tem pós-doutorando, ele tem doutorando, ele tem a pessoa que está fazendo a tese de mestrado, dissertação de mestrado, ele tem o cara que está fazendo o TCC, ele tem um aluno que está na faculdade ainda, mas faz iniciação científica. Mas uma coisa que nós devemos nos questionar, falando de ciência, essa pessoa está gerindo bem o laboratório dela? Isso é um ponto interessante. Por quê? Se você for analisar o índice estatístico de adoecimento na pós-graduação, ele está elevadíssimo. Se muitos estudantes estão adoecendo na pós-graduação, existe um efeito claro nisso. A pós-graduação está deixando a pessoa doente. Em que nível? Abuso de poder do professor, misoginia, o professor não consegue gerir bem a pesquisa do estudante, não consegue ter boa relação. Então, essa questão da liderança, que é o foco do seu podcast, também precisa ser discutido no ambiente científico. Porque se eu trato um doutorando, um mestrando, um pesquisador, um cientista que está sendo formado de uma maneira ríspida, todos os dias, aquela pessoa vai ficar 5 anos no meu laboratório, vai chegar um momento que aquela pessoa não vai conseguir conviver comigo. Mas a pessoa também tem um sonho dela sendo alimentado de ser um cientista. Então, os estudos vêm mostrando esse grave adoecimento psicológico dos estudantes na pós-graduação por abuso de poder, que também acontece nas empresas, você me corrige se eu estiver errado, não é a minha área, com alguns CEOs por aí. É comum você ver pessoas dizendo, o meu gerente dentro do escritório X me trata super mal, trata todo mundo mal, de uma forma ríspida. Que inclusive eu tive uma conversa com você na escola, sobre a questão da liderança, no que é gerir bem pessoas no sentido do departamento pessoal, vamos dizer assim, se eu estiver usando termos que não são do meio, você me corrija.
Então, a liderança é muito importante de enxergar o que é ser um bom líder numa empresa, num laboratório científico, porque os resultados da ciência estão aí. O pessoal da área da psicologia tem mostrado, da psiquiatria, que o adoecimento na pós-graduação está absurdo. John, o que é liderança, né, na essência? A gente pode buscar vários autores aí. Vamos começar com James Hunter. Ele vai falar que liderança é sua capacidade de influenciar pessoas entusiasticamente em busca de um objetivo em comum. Se você for para um outro autor, John Maxwell, ele vai falar que liderança é influência, nada mais, nada menos. Então, para os dois pontos, você vai entender que a liderança ela está muito conectada à influência, a capacidade do cara influenciar. Agora, a grande pergunta é, existe a possibilidade de eu liderar de forma verdadeira sem construir relacionamento? Se liderança é influência, olha só, o cara reduz em liderança é influência nada mais, nada menos. O cara estreitou o negócio, né? Falou, cara, é isso aqui. Então, quer dizer, existe a possibilidade de você influenciar verdadeiramente sem construir relacionamento? Essa é a reflexão que fica. Então, pelo que você está me falando, e não é muito diferente, tá, John? Na cultura organizacional, onde a gente passa, só para você ter ideia, tem uma pesquisa, uma das mais famosas, a cada 10 pessoas que pedem demissão dentro de uma empresa, 8 está relacionado ao gestor. Isso é pesquisa do Gallup, pô. Entendeu? Então, você vê, não é uma particularidade, infelizmente, John, do ambiente que você vive, mas isso a nível geral. E no final, cara, nada mais a liderança é completamente relacional. É uma questão relacional. Os seres humanos estão cada vez com mais dificuldade de se relacionar um com o outro para buscar um objetivo em comum, um resultado. Só que eles esquecem que as pessoas que vão trazer os resultados para eles são justamente as pessoas. São os seres humanos que ele se relaciona. E se ele não cria relacionamento, é só na base do me entrega, me entrega, me entrega, uma hora o ser humano espana. Pô. Não é construído um relacionamento. O líder é aquele que inspira. O líder é aquele que faz a pessoa olhar para ele e falar, cara, como que eu faço para chegar no nível desse cara, para ter o comportamento e o caráter desse cara, a disciplina, a organização, a comunicação, a visão que essa pessoa tem. Liderança é muito sobre isso. Se eu começo a odiar o meu gestor, esse cara não tá me liderando, pô. Não tá. Esse cara tá me oprimindo. E aí é o que gera muitas vezes o burnout. E aí é o resultado que a gente também está presente na universidade, tá? A mesma patologia também está presente, muito presente, né? Na pós-graduação das universidades, não só no Brasil, como também no mundo, né? Burnout, né? E geralmente não é só pelo fato do estudante estar ali na lida diária por encontrar a explicação para um fenômeno dentro da tese dele. É pelo abuso de poder de quem chefia o laboratório. Exatamente, você a entende? Carteirada, né? A carteirada, né? Tipo, me respeita que eu sou o chefe aqui. Esse cara é ridículo, pô. Esse cara é ridículo. O perfil desse cara é ridículo. Entendeu? Mas é muito presente na academia. É isso que o Leaderflix combate aqui, inclusive, John. É a consciência para tirar esse tipo de visão. O que eu vi no corporativo e às vezes ainda vejo, né? É absurdo, pô. É absurdo. O abuso de poder, né? A gente entra para acabar com isso, pô. Para trazer consciência e mostrar para as pessoas, esse não é o caminho. Talvez, John, muito porque também aquilo que você falou, tipo, cara, quando um conteúdo é construído de uma forma equivocada, as pessoas entendem errado e lá na frente vai dar errado, né? Você comentou aqui no podcast com a gente. Isso acontece na liderança também. Historicamente, a gente vê o líder como o cara que manda, o cara que é mauzão. Talvez muito pela cultura lá de trás. Quando o Henry Ford criou a empresa dele, tinha um sistema de produção, as pessoas também eram tratadas de uma forma só pelo resultado. Aí a gente vai discutir um pouco, John, a diferença entre liderança e gestão. Gestão é quando eu te cobro pelo número, pela entrega que você faz, pelo resultado, pelos problemas que você resolve. A liderança é relacional. Então a gente tem uma diferença entre liderança e gestão. O problema do mundo hoje, John, é que a gente tem muito gestor e pouco líder. O negócio está desbalanceado. Entendeu? Tem muita gestão agressiva, número, e pouco líder, que é o cara que lida com as pessoas, o cara relacional. O
cara que constrói relações, inspira e forma novos líderes. Esse cara tá em falta. Essa pessoa tá em falta. Entendeu? Então, esse é o ponto. Muito problemático aí na academia, John? Então, a academia vivencia, né? Os dados estão mostrando que tem um grave adoecimento dos estudantes de pós-graduação, que vem crescendo, né? E existe uma preocupação em torno disso, né? Porque os nossos futuros cientistas estão adoecendo, né? Porque a academia, até sua esposa pode dizer um pouco sobre isso também, que também fez doutorado, é um ambiente carregado de vaidade. É uma selva, em geral, que só tem leões, entende? E as pessoas colocam a titulação dela acima de uma coisa que eu chamo de humanização. Se você não souber orientar bem o futuro cientista, primeiro, se ele conseguir chegar na titulação, a chance dele ser a mesma coisa que você foi com ele é grande. Porque um dia aquele estudante também vai orientar alguém. Ele quer E ele descontar também vai... na próxima geração. É a lógica do trote universitário. Eu sofri trote, me tornei veterano, o calouro vai sofrer trote na minha mão. É a mesma lógica. É um exemplo esdrúxulo, mas que exemplifica muito bem o cenário que a gente está discutindo aqui. Então, vários ambientes vivenciam isso. Mas, assim, o abuso de poder que eu vejo é muito presente no mundo corporativo. Eu não sou do mundo corporativo. Por isso que eu falei, corrija se eu estiver errado. A pesquisa que você trouxe do mundo corporativo, às vezes também se reflete na universidade, né? Das pessoas que não conseguem liderar muito bem um laboratório científico. É uma crítica que eu faço, porque eu vivi isso na universidade, né? De olhar os laboratórios, os colegas que... Porque eu sou de uma área de pesquisa que não precisava ir para o laboratório, mas a imensa maioria dos meus amigos na universidade precisavam ir para o laboratório. Então você via ele sempre relatando a reclamação, que a pessoa não orientava direito, ou a pessoa era ríspida, não respondia e-mail. Às vezes você aprende muito mais com um colega de pesquisa, por exemplo, o cara que está no doutorado, você no mestrado, ele te orienta, do que às vezes o próprio acadêmico, que está atarefado com 1000 coisas, congresso internacional, etc. Então, eu acho que essa questão da liderança, que é o que você faz aqui no seu podcast, precisa começar a discutir isso na academia também. Como é gerir bem um estudante que está se aprimorando para ser um futuro cientista? Legal. Eu acho que o seu canal aqui, tanto o seu canal na internet quanto o podcast, traz essa reflexão para o mundo, né? De pensar que liderar não pode estar associado a somente o mundo corporativo. Muito bom, John. E a gente entender que no final, John, a gente parou de entender que a liderança está conectada a pessoas, pô. Tem uma frase do Simon Sinek que ele fala assim: um negócio é feito de pessoas. Tudo é feito de pessoas. É mais ou menos assim a frase dele. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Mas eu acrescentaria, peço permissão ao Simon Sinek para acrescentar mais uma coisa. Não é só sobre negócio, não. Você não entende de academia, você não entende de dar resultado em qualquer lugar, você não entende de família, que tudo são pessoas. Pedir desconto na feira. Oi? Pedir desconto numa feira livre. Pedir desconto numa feira livre, por que não? Não é? Tudo envolve são negociações. Pessoas. Tudo envolve pessoas, John. Se a gente não começar, o que a humanidade está perdendo? A capacidade de se relacionar. A capacidade de compreender o outro. A capacidade de entender que o outro tem medo, tem insegurança, é tímido, é grosseiro, porque de repente ele tá com um problema na casa dele. Eu fui com a Giane, foi esse fim de semana, John. A gente foi no mercado. Não vou falar o nome do mercado aqui para não comprometer o mercado, coitado, não tem nada a ver com a história. Chegamos lá no mercado, tinha uma mulher vendendo ali sabe aquelas empadinhas? Aquelas coxinhas bonitas. E a gente não tinha almoçado. Eu falei, pô, Giane, vamos comer aquilo lá? A Diogo, pô, você tá de dieta. Não, só hoje, só hoje. Aí fomos lá comprar, John. Quando chegou lá, a moça, coitada, eu não tenho a ver com o problema dela. Mas ela tratou a gente super mal, cara. Super mal. Não, a gente tá fechando, não estamos vendendo mais não. Sabe quando que eu vou voltar lá pra comprar uma coisa? Nunca mais, pô. Nunca mais. Então, quer dizer, enquanto a gente não entender sobre pessoas, é isso que vai dar. A mesma coisa, talvez, deve estar acontecendo aí, como você está falando na academia. A gente tem uma galera super inteligente aqui, John, que também trabalha a questão de biotecnologia. Inclusive, um abraço pro pessoal da Biodtech, Janaína, Letícia, Maria, Carlos, Lucas, toda a galera lá
da BuildTech são fantásticos, são pioneiros aí na impressão 3D no Brasil e vivem muito essa questão da academia. E os relatos delas é o mesmo, cara. Pô, a academia é brutal o negócio. A minha esposa, ela deu sorte que ela pegou um orientador super gente boa, que é o Dr. Geraldo. Inclusive, um abraço pro Dr. Geraldo, que é diretor do INCOR, que ele já veio aqui no podcast também, um ser humano ímpar, mas você vê que o cara tem uma pegada de humanização. O cara tem esse lado humano desenvolvido, mas não é a regra. Ela fala também que não é a regra. Então essa academia aí, João, realmente eu fico assustado com vocês aí que vem falando pra mim sobre isso, viu, cara? Tá feio o E é negócio, hein? bom que isso esteja vindo à tona, porque quando uma coisa que está gerando um problema grave vem à tona, ela passa a ser discutida, debatida. Porque, assim, como a gente muda esse cenário? Nós que somos jovens na academia, doutorandos, futuros doutores, o cara que terminou o mestrado, que é cientista também, nós temos que tentar desenvolver um senso dentro da gente de olhar para isso, ver o quão grave é esse comportamento e fazer o caminho contrário. Quando chegar no momento de orientar alguém ou ser um professor universitário, eu não posso exercer o totalitarismo que eu lidei a vida inteira na academia. Eu tenho que levar o estudante a querer estar na academia, no espaço que se debate ideias, entende? Que não há o abuso de poder no sentido das titulações. É isso que a gente tem que fazer. E querendo ou não, desculpa, é meio sério o que eu estou falando aqui, infelizmente esperar essa geração estúpida que maltrata os estudantes na universidade morrerem. Para a nova geração vir com um novo ideal e a gente começar a mudar esse abuso de poder na academia. Não deixar que essa ideia de tratar o outro mal só por causa que você tem um título maior se torne regra, entende? A soberba precede a queda, né, João? Inclusive, a gente tem um episódio aqui que a gente fala sobre soberba. Tá? A forma que... O que acontece? Deixa eu contar um pouquinho de história pra você do Leaderflix. O Leaderflix nasceu, John, com esse... Por isso que eu falo pra você, a gente tem que entender a chama que acende em nós, né? Qual é a chama? Qual é a chama que vai me fazer me movimentar? E o que foi que me fez me movimentar para trazer o Leaderflix à tona, John? Assisti muito isso no mundo corporativo. Só que aí eu conheço o John, converso com a Giane, converso com a galera da academia e eu vejo que isso está em outros ambientes também. Eu falo, caramba! Então, quer dizer, como que a gente tem combatido isso através do Leaderflix? Primeiro, podcast, de uma forma bem social mesmo, de forma gratuita, vamos disseminar conhecimento. Um segundo plano, a pessoa tem uma empresa e ela quer melhorar o clima organizacional, a cultura organizacional dela. A gente entra lá para entender o que está acontecendo. E aí a gente auxilia as pessoas com mais consciência, mais conteúdo, mais desenvolvimento dos próprios líderes, ou até ele fazer esse dono da empresa refletir se é interessante ele ter esse líder na posição e na cadeira que ele está. Que, John, cadeira nasceu para colocar a pessoa certa para ela. Tem uma frase de Jim Collins, e talvez esse cara fez até ciência, John. Ele escreveu esse livro aqui, Empresas Feitas para Vencer. Esse cara fez uma pesquisa. Ele colocou um monte de gente dentro da sala, começou a pesquisar 1.435 empresas, e ele chegou à conclusão que as 11 empresas que ele filtrou para entender o porquê que essas empresas saem de médias para excelentes, ele chegou à conclusão que tinha alguns fatores. Uma delas é líder de nível 5. É o líder ausente do ego, o líder que tem olhar para pessoas, mas ele está preocupado com o resultado. Ele não leva as coisas para o pessoal, ele não pega as coisas para ele. Ele está preocupado com o resultado. E o segundo ponto que ele descobriu, John, nessa pesquisa, foi que essas empresas feitas para vencer, o CEO, o cara top, ele tinha as pessoas certas no lugar certo. Claro que tem outros pontos, mas foi alguns pontos que ele descobriu. Então a pergunta é, será que a gente está com as pessoas certas no lugar certo dentro da academia? É uma reflexão que fica. Sim. Só que tem uma coisa importante na sua fala. Às vezes você não pode escolher estar com a pessoa certa, sabe por quê? Porque o que você pesquisa em termos de tese, só tem um cara na universidade que estuda. Aí você não tem o poder de escolha, porque se você vai chegar em outra pessoa e pedir orientação, o doutor vai falar, desculpa,
aquele professor pode te ajudar, mas eu não trabalho com isso em termos de ciência. Você entende como é delicado? Detém do conhecimento. Por exemplo, eu tenho um conhecido aqui da Unifesp que ele veio da Bahia para a USP porque só tinha a linha de pesquisa aqui na USP, do que ele estuda em termos de doutorado. Então, se ele deu o azar do cara ser um péssimo ser humano, orientador, e se ele tem um sonho de ser doutor naquela área, ele vai ter que encontrar algum recurso para lutar contra isso, fazer terapia, passar por psicólogo, porque às vezes, no mundo científico é tão complexo isso, porque você não tem poder de escolha, só tem aquele cara que orienta aquilo. Entendi. E quando você vai fazer proposta para outro doutor te orientar, o cara recusa, porque ele não é especialista naquilo. É tipo pegar um cara da física quântica, da mecânica quântica, e pedir para ele dar uma aula de teoria do conhecimento na universidade, que é da área da filosofia e da ciência. Entendi. Ele vai ficar todo perdido porque não é do domínio dele. E é a mesma coisa pegar o cara da filosofia e da ciência para dar uma aula de física teórica. Entendi. Os recursos pedagógicos da própria disciplina para você lecionar ela não permitem que você conviva com aquilo porque você não foi formado em termos de doutorado para dar aula daquilo. Entendi, John. Entendi. Até então, quando abre um concurso na universidade, é para o concurso da disciplina que você se formou academicamente. Eu preciso de um doutor em educação. Então, vem um cara que fez o doutorado em filosofia, ele não pode prestar aquele concurso. Então, na academia ainda é mais complexo, porque na empresa você pode mudar de empresa. Não concordo com esse gestor, tem um bom currículo na área de finanças, muda de empresa para trabalhar com outro tipo de gestor que trate a sua equipe de uma forma mais palatável. Na ciência, às vezes, não acontece isso porque só tem um cara no Brasil que estuda isso. Então, o poder que ele tem é deter o conhecimento. Exatamente. Se ele não for com a sua cara, ele ainda pode te queimar com todo o nicho de pesquisa que estuda aquilo, e você é excluído, banido da ciência por conta do ego de alguém. Entendi, cara. Entendi. É gravíssimo. Entendi. John, eu ficaria mais horas aqui conversando com você, mas eu sei que você tem sua agenda aí e a vida segue, né? Mas, cara, antes de tudo, eu quero te agradecer imensamente, viu, professor John? E dizer que você pode ter certeza que você iluminou muitas pessoas que vão ter acesso a essa informação, deu acesso a conhecimento que talvez não chegaria em muitos, né? E graças à sua generosidade, à sua disponibilidade de vir conversar com a gente aqui, a gente teve essa oportunidade de explorar e conhecer um pouco mais desse ser humano ímpar aí que você é. Muito obrigado e as portas estarão sempre abertas, viu, John? Eu que agradeço. Eu queria agora dar um relato pessoal sobre o que é o Diogo para mim, né? Uma pessoa que eu conheci através do mundo da educação, que também vem de uma mesma origem, o que deixa a relação muito mais empática entre os sentimentos um com o outro, né? Porque, você é 10 anos mais novo que eu, mas você também viveu o que eu vivi. Abrindo um parênteses, né, a gente sempre fala sobre o futebol de várzea em São Paulo, porque eu vivi o futebol de várzea no sentido de, não de jogar, mas de acompanhar o futebol de bairro. E ele também fez isso, só que ele é um pouco mais jovem há mais tempo do que eu, para não chamar de velho, vamos dizer assim, né? Ele é jovem há mais tempo. Então, quando cria esse laço, parece que você conhece a pessoa de outra vida, falando no sentido filosófico / metafísico, né? Porque parece, conhecer essa pessoa tem pouco tempo, mas tem uma impressão que ela vem de outro lugar. Então, quando eu converso com o Diogo, eu tenho essa sensação, né, de estar sempre abraçado, né? Porque o que ele fez hoje aqui com o nosso trabalho é justamente dar voz para quem não tinha, até o momento, não tinha tido voz. Nunca tinha participado de um podcast. Até desculpa pelo nervosismo, porque eu nunca participei disso. Só que também, ao mesmo tempo, ele deu voz para uma pessoa que detém um conhecimento acumulado, muito vasto em alguma área, longe da soberba, tá? Eu tô falando dentro da minha área. Então, por mais pessoas como ele, por mais pessoas líderes como ele, porque ele citou Jesus Cristo aqui, no caso, como referencial, mas ele está tendo o mesmo comportamento. Ele veio lá de 2017 fazendo o mesmo trabalho e enxergando pessoas que precisam ser vistas. Isso foi o que Jesus Cristo fez. Enxergou quem mais as pessoas precisavam, que tinham necessidade. Esse é o papel de um líder. Então, eu queria agradecer isso, porque falar da minha área científica é um prazer, mas eu nunca tinha sido escutado para fora do ambiente acadêmico.
falar com o público em geral. Ele é uma pessoa que me incentivou a abrir um canal no YouTube para falar de ciência, me mostrou que eu tenho muito conhecimento acumulado e que eu tenho capacidade de gerir um canal no YouTube para falar de ciência. Então, eu queria agradecer enormemente esse convite que eu tive de esse ser humano tão incrível que está aqui nessa telinha com a gente. Muito obrigado. John. Que isso, muita generosidade da sua parte. Trocamos gentilezas aqui, né, John? Mas, fala uma coisa para mim, John. Se você pudesse deixar uma mensagem pra galera que tá te escutando, e essa é a única mensagem que você pode deixar. Imagina que é um outdoor ali, você vai deixar essa mensagem. Como o dia do planeta. Última mensagem. O que você falaria pro cara e pra moça que tá te escutando aí do outro lado? Nossa, difícil, hein? Agora você... Nossa, caramba, você foi profundo agora. Eu acho que é uma frase que soma duas coisas. A ciência e a educação pode salvar nós, seres humanos, da barbárie. Eu acho que é isso. Da ignorância. Só o conhecimento salva a gente da ignorância. Muito bom. Conhecereis a verdade vos libertará. Outras palavras, né, que já foi citado aqui. E queria dizer também pro pessoal que eu não tenho redes sociais, então as pessoas não me encontram. Para uma pessoa que tem 28 anos, para uma pessoa que tem 28 anos, isso é praticamente um cara que é um alienígena, né? Mas as pessoas podem me encontrar através do Gmail. Posso falar meu Gmail aqui? Por favor, manda o Gmail do John aí. Né? Manda e-mail pro John, galera. Vai lá, John. Se alguém quiser fazer algum convite para falar de educação, de ciência, muito bom. O meu e-mail é John, John, que as pessoas escrevem meu nome errado, é o John americano mesmo, é john.alves@unifesp.br. É .br porque é e-mail de instituição federal. Então, através desse Gmail, as pessoas me encontram e eu não sou um alienígena, eu existo. É isso aí, John. E vai vir pro mundo digital, se Deus quiser. Vamos fazer esse trabalho aí, meu irmão. John, muito obrigado mais uma vez, viu, cara? Deus te abençoe em todo o seu processo, toda a sua jornada. Você continua iluminando muitas mentes aí. Você tem muito, mas muito mesmo a entregar pro mundo. A minha torcida é que as pessoas se beneficiem do mesmo que eu me beneficio quando eu te encontro. Então, tamo junto, meu irmão. Muito obrigado. Muito samba aí pra galera, né, John? Faz parte também. Tô de gravata aqui, mas no final de semana eu tô com meu banjo e meu cavaquinho por aí. Aê, garoto. Muito bom. Obrigado, viu, John? Até o próximo encontro aí. Vai ser um prazer te receber mais vezes. Galera, se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com a galera, mandar essa mensagem que o professor John deixou aqui pra gente. Compartilha com todo mundo. Deixe seu comentário aqui. O que você achou desse episódio? E, claro, fazendo o nosso jabá aqui, né, John? Quem quiser assistir a nossa aula gratuita sobre equipe de alta performance, o link tá aqui na descrição. E se você quiser bater um papo, trocar uma ideia aí sobre a mentoria gratuita, o link também tá aqui na descrição. Só clicar pra gente bater um papo. John, muito obrigado. Tamo junto. Força, guerreiro. Vamos pra cima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Bom podcast. Valeu. Para você que tem uma empresa ou uma startup, para você que tem uma equipe de forma geral, escute essa frase que um dia Henry Ford comentou. Pior do que treinar um funcionário e ver ele sair, é não treinar o funcionário e ver ele ficar. A importância de desenvolver o time é algo fundamental, líder. Então, se você tem uma startup, uma empresa, ou tem uma equipe de forma geral, e quer falar um pouquinho sobre cultura organizacional, desenvolvimento de times, clica aqui nesse link que está na descrição, me chama no WhatsApp para a gente marcar um dia e horário para nos falarmos. É sem compromisso, de forma gratuita. Eu quero entender com você qual é o seu desafio e, de repente, como que eu posso te ajudar com um insight, uma orientação. De repente pode ser o ponto que você precisa para dar o próximo passo aí com a sua equipe. Espero você no próximo episódio, líder. Até lá. Tchau, tchau.